Nome da obra: A Garrafa. Nome do autor: Eric Trautmann Ottoni. Capítulo 1. A garrafa estava lá, em cima da mesa. Meu tio era um velho ferreiro e fazia dela um segredo. Toda vez que alguém entrava na casa, via a garrafa preta pegando poeira na mesa da cozinha. Mas ninguém tinha coragem de perguntar o porquê a ele. Era de manhã e estávamos comendo pão duro com manteiga. A luz da janela lateral refletia nas escamas negras da garrafa, dando um tom alegre e obscuro. Ela parecia querer me contar algo. Queria falar. Não toque nessa garrafa! Tá me ouvindo? A voz dura de meu tio me acordou e percebi que estava quase tocando na garrafa. Afastei meu dedo indicador dela e olhei para ele. Meu tio Mastak estava com a mesma expressão rígida de quando martelava suas espadas. Embora tudo indicasse para eu ficar calado, perguntei: por quê? Só não toque! Ele respondeu de forma brusca e bateu a caneca de ferro na mesa, espirrando leite de cabra para todo lado. Aquela era a martelada final. Assunto encerrado. Com meu tio, nenhuma conversa durava mais do que 5 minutos. Agora vá buscar o carvão! Ele ordenou e jogou um torquiano de prata para mim. Peguei a moeda no ar e saí dali antes que ele me mandasse polir os escudos. Os malditos escudos. Minha vida era assim desde que me entendo por gente. Meu pai desapareceu quando minha mãe engravidou e minha mãe morreu quando nasci. Dos meus pais, só fiquei com meu nome esquisito, Shelt, que significa aquele que inventa na língua do povo insetoide. Agora, por que eu tenho esse nome, eu jamais saberei. Cresci ajudando Mastak na ferraria. Ser ferreiro era a melhor profissão da capital. Se eu me esforçasse, poderia conseguir trabalho no círculo rico da cidade e ganhar muito dinheiro. Isso tudo me tornava escravo de meu tio. Peguei o carrinho encostado na lateral da ferraria e fui. Virando a primeira ruela a caminho do carvoeiro, avistei a torre de Torx. Eu adorava olhar para ela. Sua imensidão atravessava o céu. Era a maior construção de todo o continente. Eu parecia estar perto dela, mesmo estando a 10 milhas de sua base. Ela era feita de um material que mudava de cor conforme a estação do ano. Sua coloração atual era verde musgo, significando início do verão. Ela fora construída pelo próprio deus Torx em sua juventude. Isso aconteceu há tanto tempo que ninguém nunca conseguiu me contar desde quando ela estava de pé. Só sabia que fora há milênios atrás. Eu sempre quis conhecer a torre por dentro. E quando perguntei a meu tio se poderia ir até lá, ele me olhou com sua costumeira carranca e falou balançando a barba desgrenhada. Apenas os convidados do grande deus Torx podem ir até lá. E como faço para ser convidado? Perguntei. Lá de cima ele vê tudo. Se um dia tu for digno de conhecer o grandioso, ele irá te chamar. Não se preocupe com isso. Ele falou enquanto apontava a mão cheia de calos para o alto da torre. Aquele dia em que perguntei a Mastak foi a única vez em que vi a torre inteira em seu formato da letra T. Sempre havia uma enorme quantidade de nuvens ocultando seu topo. Ora, estava aí uma coisa que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Como um ser podia viver para sempre e saber de tudo o que eu fazia? Sempre me perguntei se ele não tinha nada melhor para fazer. Afinal, ele era um deus. Durante minha infância, ouvi frases como: graças a Torx, a torta não queimou. Torx construiu esta cidade. Torx vê tudo e não vai ficar feliz contigo. Pela bondade de Torx, não faça isso, pirralho! Essa última normalmente vinha acompanhada de uma surra bem dada. A única prova que tinha da existência desse tal Torx era a torre e as sandálias de meu tio. Existia também os soldados particulares dele, mas estes raramente passavam por ali na zona pobre da capital e de nada serviam como prova. Um solavanco do carrinho me avisou do fim da ruela de terra e que estava agora na grande rua pavimentada com pedras velhas. Cheguei no Muvuca, o mercado mais movimentado do círculo pobre da cidade. Ali tinha barraca de tudo: peixe seco, pães, vassouras, vasos, tapeçarias, banha de porco e 1000 outras quinquilharias. Muitas criaturas do círculo médio da cidade pagavam a taxa do portão para fazer compras ali. Afinal, era tudo baratinho. A taxa do portão era o preço que se pagava para entrar ou sair de algum dos círculos da capital.
Torques criou o sistema das muralhas quando houve a rebelião contra os impostos. Isso foi há 8 séculos atrás. Para acalmar a rebelião, ele revogou todos os impostos, vendeu todas as terras dentro da capital. Só manteve os 3 círculos de muralhas e passou a cobrar taxa para quem atravessasse os portões. Isso mantinha a segurança da capital contra invasores e isentava Torques de qualquer responsabilidade, como justiça, comida e segurança interna. Nunca mais houve revoltas na cidade. Comerciantes e seus clientes negociavam no mercado, mas ninguém me dava atenção. Nenhum órfão merecia atenção em Akaf Karet, a capital do mundo. Órfãos como eu era o que mais havia no círculo pobre da cidade. Eu era apenas mais um. Normalmente, os órfãos iam trabalhar em algum quartel, viravam lenhadores ou arranjavam algum outro trabalho. Na capital do mundo, sempre tinha trabalho a ser feito. Um ser esverdeado, com 8 palmos de altura, pulou na minha frente. Era meu amigo Deru, um gábiro. Eu nunca gostei de gábiros, verdes, baixinhos e geralmente egoístas. Mas aquele era especial. Eu o conhecia há muito tempo. Com frequência, arranjávamos confusão pela cidade. Ele possuía grandes orelhas, uma torta para baixo e a outra estava de pé, cheia de argolas douradas. E aí, Shout, vai um peixe? Perguntou Deru, sorrindo com seus dentes pontudos, enquanto esticava um espeto de peixe frito para mim. Olha, preciso ir até o carvoeiro. Mais tarde eu passo para levar um. Ah, sim, pergunta ao carvoeiro se ele quer o melhor peixe frito do continente. Antes que eu pudesse responder, o gábrio virou as costas e se dirigiu a outra pessoa na multidão. Em seguida, desviei de um insetóide que vivia na cidade. Ele tinha quase 2 metros de altura, 6 patas, longas antenas e sua pele era marrom. Estava com pressa e carregava vários rolos de tapeçaria de alta qualidade. Logo em seguida, passei debaixo das pernas do Gigamudo, o gigante que fazia entregas de bebidas com um enorme barril de hidromel nas costas. Usava roupas de couro e sandálias de madeira. Vivia de mau humor. Ele xingou-me do alto de seus 8 metros de altura e continuou a caminhar. Claramente, ele não era mudo. Parei em frente à taverna do bode. Acenei para o bardo grisalho sentado na porta. Ele balançou a cabeça e sorriu enquanto tirava lindas melodias de seu alaúde. Eu o chamava de bardo grisalho, pois ele possuía uma vasta barba esbranquiçada e se recusava a dizer seu nome. Eu adorava ouvir suas histórias. Sempre que ia na taverna buscar tortas para meu tio, escutava seus ensinamentos. Segure suas moedas. Esta cidade é o umbigo do mundo, e todo tipo de criatura malandra pisa aqui. Ele sempre me alertava dos perigos do mundo. Apertei a moeda pendurada em meu pescoço. Estava lá. Sai da frente! O grito agudo veio de Slytherin, o homem-serpente, avarento, dono do banco mais seguro do bairro pobre. Ele estava cavalgando sua tartaruga azul gigante, trazida do ninho das areias. O maluco vinha em minha direção. Saia! 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 Enquanto gritava, dava para ver sua língua fina e bifurcada de cobra balançar em sua boca. Puxei o carrinho. A roda enganchou no meio de 2 pedras da rua. Praguejei ao perceber que o carrinho estava preso. Agarrei o cabo e forcei. Nada. Puxei de novo. E nada. Sai, garoto! Como todas as tartarugas do ninho das areias, aquela sob Slytherin era mais rápida do que um cavalo e estava avançando a todo galope contra mim. Estava muito perto e as patas da tartaruga faziam cada pedra da rua tremer. Minha canela vibrava. Coloquei a mão no rosto, tapando meus olhos. Uma mão se fechou em minha orelha e puxou de tal modo que parecia uma tenaz incandescente. Gritei e larguei o carrinho de carvão. Fui arrastado para longe da rua. Escutei o carrinho ser esmagado. Shout, abra o olho! Olhei para a origem da voz. Era Shera, a dona da taverna do bode, amante de meu tio. Eu odiava aquela gorda. Já falei para tomar cuidado ao andar na rua. Ela esbravejou e apertou mais a minha orelha. Veja o que tu fez com o carrinho de seu tio! Ela gritou, apontando seu dedo gordo para os destroços de madeira no meio da rua. Desculpa, murmurei e olhei para meus pés. Se desculpar, não vai consertar o carrinho. A taverneira puxou minha cabeça para cima e me obrigou a encarar sua cara cheia de sardas e começou a ladainha.
Seu tio trabalha o dia todo naquela maldita oficina e tu fica quebrando as coisas dele. Agora ele vai precisar comprar outro carrinho antes de conseguir comprar uma carroça. Ele devia te mandar para o quartel do Capitão Rezelg, como eu sempre digo. Aquilo foi demais. Puxei o braço da taverneira e lasquei uma mordida. Livre dos dedos calejados de tanto sovar pão, minha orelha respirou aliviada. Senti gosto de sangue em minha boca, enquanto corria para longe da taverneira. Volte aqui, Sheld. Seu tio vai ficar sabendo de tudo. Ela gritou uma porção de outras coisas. Porém, eu já estava longe. Dobrei a arruela e desapareci. Não sei o que meu tio via naquela mulher. Estava sempre gritando com as pessoas. Além de tudo, ela cheirava a alho e cebola. Parei em frente à porta de casa. Me mandar para o quartel, murmurei, franzindo o senho e fechando os punhos. O capitão Rezelg era um homem ranzinza e cruel. Amarrava os recrutas indisciplinados seminus em árvores pela cidade e deixava-os lá durante dias sem comer. As pessoas diziam que fazia parte do contrato de quem aceitava virar soldado dele. E isso era só uma pena leve. Havia coisas piores. Notei que a forja ainda estava em silêncio. Meu tio não havia começado seu trabalho. Esperava que ele não ficasse furioso com a perda do carrinho. Provavelmente eu teria de polir escudos por um bom tempo para compensar o prejuízo. Meu tio tinha um acordo com o mestre da muralha. Tal acordo consistia em eu ficar com os dedos em carne viva polindo escudos e capacete dos soldados. Em troca, o traste do meu tio não precisava pagar para atravessar a muralha que separava o círculo pobre do médio. Isso o permitia vender suas espadas em outros lugares com maior facilidade. Estranho, será que ele foi buscar ferro? Me perguntei ao tentar abrir a porta da casa e constatar que ela estava trancada. Aproximei da janela que dava para o quarto, mexi uns ferrinhos e logo a janela estava aberta. Entrei e fui até a cozinha. Dei uma mordida no pedaço de pão duro que estava sobre a mesa ao lado da garrafa e tirei o gosto de sangue da boca. Minhas mãos tremiam. Não queria encontrar meu tio. Quando ele soubesse que mordi o braço de Shera, não queria nem saber qual seria o castigo. Talvez ele até me mandasse para o quartel. Nesse momento, vi a garrafa enegrecida. Ela descansava na mesa. Sua superfície tinha uma textura escamosa. Tive a impressão de ouvir a garrafa sussurrar algo para mim. Cheguei mais perto. Era raro ficar algum tempo sozinho com ela. Sempre tinha tarefas a serem feitas. Mas agora, estiquei a mão até a garrafa. Não toque nessa garrafa! Não toque nessa garrafa! Tá me ouvindo? A voz de meu tio ressoou dentro de minha cabeça. Parei e olhei para os lados. Ninguém em casa. Aproximei meu indicador até quase tocá-la. Um som esquisito veio da despensa. Minhas mãos enrijeceram. Pulei para trás ao ver um enorme rato sair correndo da despensa e sumir na escuridão da casa. Fiquei aliviado ao ver que era só mais um rato. Se Deru estivesse ali, teríamos caçado o rato a pedradas para vendê-lo ao mestre das sopas. O mestre fazia as melhores sopas da cidade e pagava 2 moedas de cobre por cada rato. Olhei novamente para a garrafa. Ela me chamava. Eu sabia que devia deixar ela na mesa e sair dali, mas já estava ferrado mesmo. Peguei a garrafa. Passei meu dedo na superfície de escamas negras. Era gelado. Minha mão formigou. Finalmente, a abri. Guardei o saca-rolha na gaveta e joguei a tampa para trás. Esta quicou no fogão cheio de lenha e caiu embaixo da mesa. Devagar, olhei dentro da garrafa. Aproximei meu olho da tampa. Estava escuro dentro. Virei a garrafa de ponta cabeça e sacudi. Não havia nada. Estava vazia. Sempre imaginei que poderia ter um pergaminho raro ou algum líquido milagroso. Uma vez comentei com um bardo grisalho de como achava que a garrafa estivesse cheia de areia viva e que, quando alguém a libertasse, toda a cidade ficaria coberta de areia. Ao ouvir aquilo, ele engasgou com sua bebida. Depois, passou a mão em minha cabeça e disse: Esqueça essa garrafa, filho.
Já ouvi boatos de que Mastak foi obrigado a manter a garrafa em cima da mesa pelo próprio deus Torx. Talvez alguma aposta. Melhor não mexer nela. Tu sabe como seu tio é. Agora, só me venha falar de garrafa se for uma cheia de vinho. Resolvi seguir seu conselho. Coloquei a garrafa na mesa. Agachei para pegar a tampa no chão. Um ruído devagar e baixo começou a ressoar na sala. Senti meus dedos se mexerem sem minha permissão. Tateei pelo chão e peguei a tampa embaixo da mesa. Bati a cabeça na mesa quando fui levantar. Derrubei tudo o que estava lá. Estiquei-me ao máximo para pegar a garrafa, mas só consegui encostar nela com a ponta dos dedos e acabei empurrando-a mais para frente. Não! O som que a garrafa fez ao cair no chão era agudo. Era o mesmo som de ferro sendo malhado, agudo e profundo. Senti meu sangue esquentar e esfriar repentinamente como uma espada sendo temperada. A garrafa estava inteira. Com a respiração acelerada, agarrei a maldita garrafa e pressionei a tampa. Ela não queria encaixar na boca da garrafa. Algo a empurrava para fora. Apliquei mais força. Nada. Temi ter quebrado a garrafa. Girei a rolha na tentativa de encaixar. Perda de tempo. Era como se tentasse guardar uma espada em uma bainha de adaga. Estremeci. Tentei empurrar a tampa contra a garrafa mais uma vez. Eu só queria apenas deixar tudo como estava antes. Apertei a tampa com o polegar e bati a base da garrafa na mesa. Pronto, tapado. Coloquei a garrafa na mesa e sorri ofegante. Levantei uma sobrancelha e prendi a respiração. A rolha da garrafa afundou diante de meus olhos. Tentei puxá-la de volta para cima. Porém, quando toquei, a rolha deslizou de meus dedos e sumiu dentro da garrafa. Enfiei o indicador lá dentro, mas não consegui encontrar a tampa. Estranho. Reclamei e puxei meu dedo para fora da garrafa. Não saiu. Estava preso. Minhas pupilas dilataram. Por um momento, tive a sensação de ter visto 2 olhos na garrafa piscarem para mim. Senti meu dedo formigar. Segurei a garrafa com a outra mão e puxei. Não saiu. Sai! Gritei enquanto prendia a garrafa em meus joelhos e puxava para cima. Sai! Não quero morrer polindo escudos! Puxei e puxei. Senti a garrafa escalar meu dedo e minhas entranhas gemeram. Afasta de mim, maldita! Peguei um pote de banha de porco na despensa e despejei no dedo engarrafado. Tentei girar o indicador, mas de nada adiantou. A garrafa chegou ao fim do meu indicador. Peguei a faca de pão no chão e a posicionei no talo do indicador. Respirei fundo e pressionei a faca contra a pele. Cortei de leve a pele. Uma gosma vermelha escorreu pela minha mão quando o sangue se juntou com a banha de porco. Ai, não consigo! Gritei desesperado. Joguei a faca para o lado e caí de joelhos no chão. A garrafa parecia rir de mim. Meus dedos pareciam estar lutando entre si para ver qual seria engolido primeiro. Gritei alto, profundo, pois a dor era alucinante. Sentia a garrafa descascar a minha pele, como se fosse uma laranja. Meus olhos lacrimejaram. Levantei meu braço engarrafado e bati a garrafa no chão enquanto gritava. Me larga! Não! Sai! Bati e berrei inúmeras vezes. Perdi a conta das vezes e do que berrei. Ela estava chegando em meu cotovelo. Não! Gritei e corri aos tropeços pela casa até a porta. Trancada, esmurrei a porta. Abra! Abra! Me deixem sair! A cada grito, eu esmurrava mais e mais a porta. Agora aquela coisa estava em meu ombro. Vi a tranca interna mantendo a porta fechada. Bati a mão algumas vezes nela antes de conseguir abri-la. Meu pescoço estava virado para a esquerda e a garrafa ameaçava engolir minha cabeça. Abri a porta. Do outro lado da rua, avistei meu tio trazendo uma enorme barra de ferro no ombro. Tio! Tio! Socorro! Gritei como um louco. Nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez, vi medo na carranca dele. Ele largou a barra de ferro e correu em minha direção.
Zup! Tudo ficou nebuloso e escuro. Ouvi um zunido estranho. Tentei andar e perdi o equilíbrio. Meus pés decolaram do chão e acertei o joelho na quina da escada. Gemi de dor. Uma mão grande, cheia de calos, agarrou meu tornozelo. A mão parecia ser de aço e aplicava muita força. Shout! Vou te tirar daí! A voz de meu tio soava distante. Dava para sentir minha canela rachando ao meio. Mastaque puxava com força descomunal de um lado e do outro a garrafa tentava terminar de me engolir. A mão estava suada e começou a escorregar, até que escapou. Pluk! Meu dedão do pé passou pela boca da garrafa e abriu caminho para a luz do dia se despedir. A luz ficou para trás. Ela diminuiu, até deixar de existir. Sobrou apenas escuridão e silêncio, como da vez em que caí no poço da cidade. Cair em buracos escuros era a minha sina. Mexi meus lábios, mas nenhum som saiu. Abri a boca para gritar e um ar frio congelou meu peito. Cerrei os punhos e gritei com a força de um morto. Maldição! Tudo isso era culpa de Shera. Se ela não tivesse me falado do quartel, eu não teria mordido ela, e não estaria nessa situação. Slytherin tem parte da culpa também. Ele e sua tartaruga gigante deveriam ser comidos vivos. Maldito homem-serpente! Eu estava confuso demais. Eu sentia que não podia ser verdade. Em breve acordaria e descobriria que estava sonhando. Forcei minhas pálpebras para cima, mas nada de acordar. Senti minha barriga reclamar de fome, mesmo tendo comido há pouco tempo. Vou morrer de fome no meio do nada! Gritei e tive um tremelique ao ouvir o som. Minha cabeça já estava criando monstros quando percebi que era a minha voz. Ajuda! Gritei desesperado. Subitamente meu corpo foi puxado para baixo. Um vento vindo do fundo do abismo começou a soprar minhas roupas e cabelos para cima. Estava caindo. Abracei minhas pernas, esperando o pior, enquanto gritava alucinadamente. Aquela sensação de queda pareceu durar uma eternidade. Afundei em um líquido gelado. Meu nariz ficou encharcado e começou a arder. Bati-me no escuro molhado. Meu peito gritava por ar. Levantei os braços para o alto e me joguei para cima. Não encontrei o ar. Afundei. Os sentidos fugiam de mim. Pude sentir o gosto do líquido gelado. Era cidra. Aquele gosto me trouxe a lembrança de um dia chuvoso. Eu havia ido buscar uma torta quente na taverna. As pessoas estavam aglomeradas, perto do fogo, ouvindo o bardo grisalho cantar uma trova a respeito de um bêbado que pulara em um imenso tonel de cidra que um gigante carregava. Com alegria, mergulhou. Tudo parecia passar devagar, meus pensamentos, minhas lembranças, meus dedos a formigar. E com alegria, afogou-se. Capítulo 2. Acordei expelindo uma porção de um líquido com gosto de laranja fermentado. Minhas narinas ardiam. Aquele cheiro era insuportável. Meu peito doía como se tivesse sido chutado pelo gigante Gigamundo. Eu devia ter dormido em cima do nariz. Apoiei minhas mãos no chão escamoso e vomitei mais uma porção do que imaginava ser cidra envelhecida. Aquele cheiro me dava enjoo. Eu fedia como a um bêbado. Agora estava melhor. Olhei para os lados, estava tudo escuro. Passei a mão em meu rosto, mas meus olhos já estavam abertos. Aonde estou? Minha voz se perdeu nas trevas. Aquele chão escamoso e gelado me lembrava da superfície da garrafa. Me lembrei da sensação de estar afogando. Percebi que minhas roupas estavam encharcadas. Saída. Gaguejei tremendo de frio quando percebi que estava dentro da garrafa. Eu me perguntava se aquele lugar era totalmente vazio. Comecei a tatear pela penumbra. Notei que o chão era irregular. Subia e descia. Encontrei algo irregular e grande, que tinha a mesma textura do chão. Empurrei com força e aquilo se mexeu. Deduzi ser algum tipo de pedra. Encontrei outras menores e maiores.
Rastejei por aquele lugar rochoso por um longo tempo. Parecia não ter fim. Havia pedregulhos por todo lado. Andava por aquele lugar rochoso tomando o máximo de cuidado possível. Temia enroscar o meu pé numa daquelas pedras e torcer o tornozelo. Parecia não ter fim aquela montanha de pedregulhos. Parei de me mover quando tive a impressão de ver algo ao longe no escuro. Fechei meus olhos e voltei a abrir. Ainda estava lá, um ponto de luz roxa. Conforme rastejava, a luz arroxeada aumentava no horizonte enegrecido. Parecia um nascer de sol lilás. Aquilo deu forma à escuridão. Estava num corredor cercado por 2 enormes paredões, separados por uma grande área irregular cheia de rochas e raízes secas. A luz violeta se mexia na escuridão. Me aproximei e notei que havia mais de um foco de luminosidade dançando ao longe. Escalei uma rocha e avistei um ser todo esquelético carregando uma esfera de luz roxa. Eu não estava sozinho. Agachei e comecei a seguir o bicho. Ele andava mancando. Tinha fiapos de cabelo branco saindo da sua cabeça enrugada. Os fiapos balançavam para cima e para baixo enquanto mancava. Aquele bicho parecia um escravo, semelhante aos das histórias que o bardo grisalho contava sobre o punho de lava. Este punho, segundo o que todos diziam, era uma ilha de vulcões, lar de Aerubim, o irmão sanguinário de Torx, um verdadeiro tirano que possuía um exército de criaturas escravizadas que ele reinava por sobre toda a eternidade. Temi que a garrafa fosse algum portal místico e que tivesse me mandado para lá. Seria melhor morrer agora, se fosse o caso. Algumas raízes podres foram surgindo no chão irregular. Algo estralou sob meu pé. Achei que era uma raiz, olhei para baixo e vi uma gosma verde escorrendo. Levantei o pé. Havia esmagado um inseto. Não dava para dizer qual. Parecia uma mistura de grilo com barata. Esperava que não fosse algum parente daquele insetoide que cruzei mais cedo ao atravessar pelo mercado. Voltei a atenção para o espécime esquelético carregando a esfera luminosa semelhante à uva gigante. A criatura parou e olhou para os lados. Me escondi atrás de uma raiz e observei. Ele abraçou a esfera luminosa. Temi ter sido descoberto. A corcunda do esquelético ficou acentuada. Ele começou a ganir e andar para trás enquanto olhava para o paredão coberto de raízes. Um ganido agudo fez meu coração bater 3 vezes mais rápido. As raízes do paredão se mexeram. Foi quando vi o bicho. Um monstro parecido com um escorpião. Tinha 4 patas e uma estranha cauda bifurcada. No final de cada bifurcação havia 2 ferrões. A pele da criatura tinha um tom amarelado. Prendia a respiração para ficar em silêncio. Neste momento, a criatura pulou da parede. Armou sua cauda, correu rastejando e deu um bote na corcunda do esquelético. A cauda bifurcada atravessou as costas do coitado sem dó nem piedade e saiu pela barriga, cheia de sangue pingando para todo lado. O esquelético ganiu e ficou se debatendo enquanto a cauda o enrolava e sua vida escapava de seus pulmões. Voltei a respirar quando o monstro começou a subir o abismo com o esquelético nas costas. Fiquei olhando ele escalar o paredão até a luz da esfera luminosa carregada por entre os seus dentes desaparecer. Meu corpo todo tremia. Preciso sair daqui. Murmurei e me afastei de ambos os paredões. Caminhei pelo terreno irregular com cuidado, evitando fazer todo e qualquer barulho. Conseguia ver o chão devido à luz vinda de outros focos luminosos ao longe. Esperava que não fosse nenhum outro daqueles bichos. Desviava de raízes ressecadas quando meu pé enroscou em uma e despenquei de uma inclinação do solo. Fiquei enrolado nas trepadeiras e raízes secas. Tentava me livrar de cipós quando ouvi ruídos e ganidos esquisitos. Fiquei imóvel e olhei ao redor. Estava cercado por uma dúzia de seres esqueléticos semelhante ao que vira ser carregado, paredão acima, pelo monstro. Um deles grasnou e pulou em minha direção. Consegui ver sua boca quase banguela com os 5 dentes amarelados. Outros 2 seguiram o exemplo do primeiro e pularam para frente, mostrando os dentes, grunhindo sons estranhos, enquanto
chacoalhavam os braços de forma animalesca. Arranquei as plantas enroscadas de meu pé e comecei a me levantar. Grrr! Ele pisou em meu peito com seu pé ossudo, pressionando-me contra o chão. Aproximou seu rosto, esbranquiçado e cheio de verrugas da minha cara. Me encarou com seu único olho amarelado. Tentei agarrar uma raiz, mas ele chutou meu braço e depois fez um som intragável. Debati-me e tentei virar para correr, mas ele era pesado. Pressionava meu tronco com força. Minha coluna gritava de dor enquanto era apertada contra as raízes. Olhei ao redor em busca de uma saída. Meu peito doía muito ao ser apertado pelo pé que cheirava a mexerica passada. O esquelético grunhiu e cuspiu para o alto. A bola de saliva caiu onde segundos antes estava minha mão. Apalpei a parte de trás do calcanhar ossudo e fedorento do bicho em busca do nervo. Foi fácil achar. Espremi. O ser gritou e tentou puxar o pé. Apliquei mais força e não deixei que ele escapasse. Ele se jogou para trás, caiu no chão e ficou agoniando. Agarrei uma trepadeira e fiquei de pé ofegante. Sabia que precisava mostrar força, mesmo que não tivesse tudo isso. Aprendi com um Gabiru Deru. Ele havia me contado como em uma luta o vencedor precisa se colocar de modo a impor medo aos demais adversários, mesmo que estivesse com medo. Notei o círculo de esqueléticos se afastarem à medida que meu agressor rastejava para longe. Estufei o peito, ergui o queixo e fiquei olhando os bichos temerosos. Nada mal! Uma voz fina e ardida rasgou minhas convicções ao meio. Olhei para trás. Um gigante me encarava. Ele devia ter o mesmo tamanho de Gigamundo. No entanto, parecia um gigante selvagem da montanha e não um gigante civilizado que poderia viver na cidade. Usava apenas uma tanga na cintura. Seus cabelos eram encaracolados, longos e sujos. Sua barba marrom desgrenhada chegava até metade de seu peito peludo. Estava diante de um gigante que podia muito bem ser um gigante devorador. Um tremor percorreu meu corpo inteiro. Com frequência, chegavam histórias na cidade de grupos que eram atacados por gigantes selvagens. Boa parte de seus integrantes eram devorados. Por causa disso, ninguém viajava sozinho nas montanhas. Lidar com um gigante sozinho era suicídio. Ele estava sorrindo de forma estranha, um sorriso torto. Não ousei me mexer. Ele me olhou de cima a baixo. Levantei meu pé esquerdo bem devagar. Estanquei o movimento a meio caminho do chão quando o gigante abriu sua boca do tamanho de uma janela. Travei todos os músculos do corpo. Senti uma gota de suor deslizar pelo meu rosto. Mantive o contato visual. Ele soltou um sonoro arroto que ecoou por todo lugar. Meus pelinhos da perna e do braço se arrepiaram como em uma noite fria de inverno. Dei um passo atrás e comecei a girar meu pé direito. Não faça isso! A mesma voz ardida de antes saiu da barba do gigante. Quando vi que não fora o gigante quem falou, eu ia perguntar onde você está, quando uma ratazana dentuça saltou para fora da barba do gigante e subiu em seu ombro. Qual é o seu nome? A rata perguntou com um olhar ardiloso. Meu nome é... Demorei a responder, pois estava espantado. Sempre ouvira dizer que as ratas falantes estavam extintas após a peste negra. Sempre achei estranho se referirem a ratas falantes. Uma vez até perguntei ao bardo grisalho o motivo disso. Ele afirmou que as ratas haviam devorado todos os ratos da própria espécie, por isso só existia ratas falantes. Quando comentei essa história com o Gabiru Deru, ele disse que isso era mentira e que nunca existiu um rato falante. Deru me garantiu que todas as ratas eram fêmeas e machos ao mesmo tempo. Bom, isso não importa. Tudo que importa está aqui. A ratazana me tirou do devaneio. Enfiou o braço na barba do gigante. De lá puxou uma pelota preta. Girou o objeto nas pontas dos dedos com um olhar misterioso e olhou para mim. Sabe o que é isso? Balancei a cabeça tentando controlar a tremedeira em minha mão. É uma semente de uva, ela respondeu, já que eu não falei nada. Torci a cara. Aquela conversa estava estranha demais. Agora tu vai pegar ela, achar um canto para plantar e vai produzir uvas luminosas para mim. Eu não vou fazer isso. Ah, vai sim. Todos os seus irmãos o fazem.
Ela apontou para os esqueléticos que assistiam à cena. Sai fora, dentuça! Gritei apontando um dedo para ela. De súbito, parei ao notar o que havia feito. Você está querendo deixar meu bichinho irritado? A ratazana afagou o cabelo do gigante. Este abriu a boca enorme e sua barriga roncou pesado. Entendi o recado e segurei a minha língua. A ratazana deu um risinho. Jogou a semente no chão à minha frente. Em seguida, puxou um fio da barba do gigante. Este se virou e caminhou para a escuridão. Logo mais volto para pegar minhas uvas. Fiquei olhando a semente no chão em minha frente. Não queria pegar ela. Eu precisava sair dali. Ouvi a algazarra de sons estranhos vindo do bando de esquelético. Estavam de olho na semente. Peguei-a e me afastei dali o mais rápido que pude. Me meti no meio das pedras e raízes ao longo da escuridão. Um esquelético me seguiu. Acelerei o passo. Caminhei um bocado pelas rochas até encontrar um lugar onde havia uma enorme trincheira no chão. Pulei lá dentro. Tive a sensação de estar mais seguro lá. Encostei-me à parede da vala. Era um lugar pouco iluminado e aconchegante. Segurei a semente na ponta dos dedos. Senti uma leve pulsação, como se estivesse viva. Como plantaria aquilo, eu não sabia. Uma vez, meu tio, quando estava de bom humor, me contou sobre o trabalho nos campos e como era preciso esperar meses até uma semente dar frutos. Se aquela ratazana esperava que eu fosse ficar ali tanto tempo, ela estava enganada. Senti minha barriga roncar. Precisava era conseguir comida. Tentei raspar o chão com a unha. No entanto, tudo o que consegui foi deixar meus dedos doloridos. Era impossível plantar qualquer coisa ali. Aquela maldita rata devia ao menos ter me dito como plantar. Praguejei e saí tateando pela vala. Parecia um corredor apertado sem fim. Virei uma curva mais à frente e avistei um micro riacho de luz roxa. Ele brotava da rocha. Era um líquido gelado que produzia luz. Brotava de uma fresta do tamanho de um fio de cabelo e seguia até mais à frente. Acompanhei-o. Ele virou mais uma curva da trincheira. Encontrei uma poça que emitia uma luz púrpura. Enchi a mão e molhei minha garganta, que já estava ardendo de sede. O líquido possuía um gosto doce e um cheiro diferenciado. Cheiro suave de maresia. Estranhei a combinação. Recordei de uma vez em que estava no porto, ajudando meu tio a receber um carregamento cheio de capacetes para o mestre da muralha. Quando um velho marujo, um homem serpente, por sinal, escorregou. O barril que ele carregava caiu no cais e estilhaçou-se. Uma espécie de grão branco voou por todo lugar. O capitão xingou o marujo, e este pediu perdão, enquanto tentava salvar o máximo possível da mercadoria. Ao ver aquilo, meu tio cuspiu no chão e praguejou. Dava para comprar uma casa no círculo pobre com aquele barril. Espero que essa serpente seja severamente punida. Essas cobras estão se espalhando por toda a cidade. Torx devia exterminar todas elas. Perguntei que comida era aquela. Ele falou o nome esquisito da planta, e eu esqueci logo em seguida. Só lembro que era cultivada em charcos e que vinha do continente pantanoso, do outro lado do oceano profundo. Segurei a semente preta em cima da poça, abaixei até ela encostar na poça. Ao entrar em contato com o líquido, algo se mexeu. Larguei a semente na água e me afastei ao ver um micro tentáculo branco brotar dela. Aquilo parecia estar nadando no fundo da poça. Contorcia-se e liberava mais tentáculos. Cresceu até se tornar um emaranhado de tentáculos boiando. A poça estava ficando vazia aos poucos. Uma raiz maior esticou-se para fora da poça, assumiu um formato de lança e atacou o solo duro, que rachou com o impacto, permitindo que a raiz adentrasse. A cena se repetiu algumas vezes. Dei 2 passos para trás e me perguntei se aquilo era a tal da magia. Uma vez tentei esgueirar no bairro dos magos. Sempre quis conhecer a magia. Meu tio Mastak, de alguma forma, descobriu. Me pegou pelo cangote. Seus olhos estavam injetados de raiva. Shout! Se não quiser virar um rato, é melhor nunca mais se aproximar daqui. Tá me ouvindo? O traste gritou e deu uma surra em meu rosto. Passei uma semana com o queixo latejando. Jurei ficar longe de qualquer coisa mágica, mas aquela planta me deixava fascinado. E meu tio não estava ali para me bater. Parou de crescer as raízes, e um pequeno caule roxo esverdeado
estava começando a brotar quando, de repente, a planta começou a secar. Primeiro o caule escureceu. Logo em seguida, as raízes enrugaram. Foi tudo tão rápido que nem tive tempo de pensar em como impedir aquilo. Peguei o emaranhado de raízes secas e senti um vazio dentro de mim quando toquei nos restos mortais da planta. A poça luminosa, nesse momento, estava totalmente seca. Uma raiz havia crescido até a nascente e se infiltrado lá. Está morta, murmurei agachado e fiquei segurando a planta por um momento. Senti uma pulsação de leve no emaranhado de raízes em minha mão. Por um momento, achei ter me enganado, mas novamente senti a pulsação fraca. Na verdade, estava viva, só precisava conseguir mais líquido roxo. Corri para fora da vala à procura daquele suco mágico para curar a planta. Um esquelético guinchou e tentou me morder quando passei próximo à parreira que ele cuidava. Andando mais um pouco, vi outro esquelético, carregando um crânio retorcido sem o maxilar. Aquela era a segunda vez que vi um crânio na vida. A primeira vez foi quando estava me aventurando pelo esgoto da cidade, com Deru, o Gabro. A água lamacenta molhava meu joelho. Passei a mão na parede, estava coberta de musgo, e quase nem dava para ver o formato dos tijolos. Dava para andar até 3 passos, lado a lado, daquele corredor quadrado. A rede de esgoto passava por toda a capital. Havia literalmente um labirinto ali embaixo. Deru conhecia o lugar e tinha me dito que poderia nos levar ao círculo rico da cidade. E como todo garoto pobre, sempre quis saber o que tinha lá. Como não tinha dinheiro para pagar a travessia da muralha, que separava os círculos da cidade, aquela era a melhor opção. Não, na verdade a única. Ao longo de todo o sistema de esgoto, havia várias espécies de portinholas quadradas no teto. Era por ali que os dejetos entravam. Uma vez, a portinhola escancarou bem em cima da minha cabeça. Só tive tempo de dar um passo para trás e cobrir meu rosto com uma mão. Fiquei todo molhado, e Deru quase apagou o lampião de tanto rir. Mordi os dentes e apertei meus punhos. Porém, logo voltei a afrouxar minhas mãos quando vi, na minha frente, um crânio cheio de sangue boiando e sorrindo para mim. Eu estava coberto de tripas. Nunca mais pisei no esgoto da cidade. A caveira carregada pelo esqueleto não sorria. Estava sem dentes e limpa. Eu o segui por um tempo. Ele virou numa curva do abismo. Virei atrás dele e, num instante, tudo ficou borrado, brilhando em tons de púrpura. Uma mancha violeta na vertical se destacava de todo o resto. Abri a boca e admirei tudo aquilo. Aos poucos minha visão foi voltando ao normal. A mancha na vertical era uma enorme cachoeira do líquido luminoso. Ela formava um lago gigante ali na base. Inúmeros esqueléticos estavam pegando o líquido do lago de alguma forma. Alguns com as mãos em concha, outros com crânios. Eles vinham, pegavam a água e saíam. Devagar me aproximei do lago. A água arroxeada me impedia de ver o fundo e, estranhamente, não mostrava reflexos, apenas brilhava. Enchi minha mão com aquele líquido e tomei um gole. Novamente, doce com cheiro de maresia. Era o que estava procurando. Tirei minha camisa esfarrapada, molhei-a no lago, corri de volta para minha vala e coloquei o pano encharcado em volta da planta. Ela recuperou a cor e voltou a crescer quase no mesmo instante. Vasculhei o chão até encontrar um pedaço de pedra lascada. Usei-a para rasgar uma perna da minha calça. Busquei mais água. Quando voltei, a camisa estava seca e o caule da planta havia crescido quase 2 palmos. Arranquei o tecido das raízes que havia se enrolado nela e coloquei a barra da calça no lugar. Tornei a buscar água. Perdi as contas de quantas vezes fiz esse caminho. A planta cresceu e ficou da minha altura. Começou a dar um broto. E no tempo de 2 idas ao lago, uma uva brilhante havia se formado. Estava do tamanho de um capacete. Minha barriga já roncava há um certo tempo. Arranquei a uva da parreira. Lasquei uma mordida. 2 fios de sumo escorreram por meu queixo. Estava doce e gelada. "Tira essa pata daí!" gritou a ratazana com sua voz ardida. Paralisei com a uva na boca. Olhei para cima. O mesmo gigante de antes estava agachado fora da vala, me olhando. Uma larga baba escorria de sua barba marrom. Descendo a vala, vinha a mesma rata de antes. Ela arrancou a uva da minha boca. "Não!" Berrei e fiquei de pé, pronto para atacá-la, com um pedaço de pano seco.
Ouvi o gigante bufar atrás de mim. Acertei o pano em cheio na rata. Algo se fechou em meus pés. Tudo girou. Quando me dei conta, estava de ponta cabeça, olhando para a cara cheia de espinhas do gigante. Inseto mau, balbuciou o gigante, cuspindo para o lado. Ele pegou meus braços com a outra mão e me segurou na horizontal. Rasgar? Ele perguntou à ratazana. Dessa vez passa. A rata respondeu com desdém enquanto se recompunha. Ela começou a mastigar a uva. De súbito, o gigante me soltou. Meu nariz encontrou o chão duro. Senti uma dor aguda e logo em seguida uma dormência no rosto. Passei a mão. Estava sangrando. Temi que ficasse torto como o nariz do bardo grisalho. Tentei ajeitá-lo. Doía muito. Olhei para cima. A rata já estava subindo no gigante. Ela jogou o caroço que tirou da uva para trás. Puxou a barba do gigante e este começou a andar. Corri atrás do gigante enquanto gritava. Volta aqui, seu ladrão! Eu plantei e cuidei dessa uva. Você não pode fazer isso. O gigante parou, virou e esticou a palma da mão na minha cara. A ratazana andou ligeira pelo braço até ficar cara a cara comigo. Os pelos de seu focinho tinham quase um dedo de comprimento. Seus olhos eram amarelos e seu pelo branco e preto. Ela estendeu um dedinho de rata para meu rosto e falou. Menino, tu agora plantas uva para mim. Os olhinhos dela reviravam de raiva. Como você veio parar aqui? Perguntei apreensivo. Isso não importa. Tu devias se preocupar em plantar e não ficar pensando e fazendo perguntas bobas. Meus gigantes são a única coisa que pode te proteger dos dependurados. Não entendi o termo, mas imaginei se tratar da criatura de cauda dupla que vi matar aquele esquelético. A rata pareceu ler o medo em meu rosto. Menino, os dependurados são seres terríveis. Descem os desfiladeiros para devorar a todos nós. Ela colocou as duas mãos na cabeça enquanto torcia o focinho, enfatizando o que queria falar. Fiquei olhando para ela. Não sabia como responder. Plantador, não se preocupe. Tu cuida das uvas e eu te protegerei. Falou aquelas palavras, balançando o dedinho de rata em frente ao meu rosto. Elas eram palavras sedutoras. Senti uma vontade de ir plantar. Obedeci. Cada ida ao lago parecia cansar mais. A fome apertava. Quando uma segunda uva começou a crescer, não resisti e comi escondido. Guardei o caroço. Numa das idas até o lago, vi um gigante ruivo pegar um esquelético pelo pé e bater a criatura 10 vezes no chão. Depois, ele comeu o cadáver. Não tenha medo. Isso só acontece apenas com ladrões de uva. A voz da rata surgiu atrás da minha cabeça. Dei um pulo com o coração na boca e olhei para trás. Em cima de um pedregulho estava a rata de braços cruzados. Minhas mãos tremiam. Saí de lá andando torto. Dei umas olhadelas para trás. Ninguém me seguia. Minha nuca soava frio. Chegando à trincheira vi uma nova uva crescer. Passei a mão nela. Parecia tão doce. Senti minha boca salivar. Tirei a mão e olhei para outros lados. Masquei a semente da última uva para manter minha barriga ocupada. Logo mais, a rata e seu gigante buscaram-a e deixaram outra semente. Aquela pelota negra virou a minha refeição. Aos poucos, aprendi a viver apenas com aquele grão. Quando não estava carregando água, eu dormia. Me ajeitava no fundo da trincheira, sob as pedras duras, e adormecia de cansaço. Acordava travado, e a planta estava seca, e logo corria para buscar mais água. Ora, uma rotina se estabeleceu. Eu buscava água até chegar à exaustão, comia as sementes após a ratazana levar as uvas e dormia. Aos poucos fui conhecendo melhor o abismo. Cada rocha torta, cada raiz. Comecei a observar os esqueléticos. Estes também buscavam água para regar suas plantas. No entanto, eram devagar. No tempo de eu buscar a água 2 vezes, alguns mal chegavam à metade do primeiro trajeto. Alguns iam se arrastando. Notei que alguns possuíam pequenos objetos, nada muito extraordinário e tudo velho. Mergulhei o pano na água. Quando tirei, vi como minha mão estava magra. Dava para ver todos os ossos dela. Fechei a mão com dificuldade. Estava fraca. Voltei à trincheira. Uma nova uva estava nascendo. Olhei para os lados. Não havia nenhuma ratazana ou gigante. Peguei a uva e a envolvi no tecido seco.
Era escuro e tampava o brilho da uva. Resolvi tentar algo diferente. Fui até um esquelético vestido com farrapos. Levantei uma mão. Ele se encolheu para perto de sua parreira e mostrou os dentes escurecidos. Parei a uns 5 passos de distância. Qual é o teu nome? Perguntei ao esquelético. Foi tudo que obtive de resposta. Fome? Insisti. O ser se moveu de um lado para o outro agachado, colocando a mão na barriga, sem desviar os olhos de mim. Ele usava na cabeça uma bandana sem cor e esfarrapada, mas que aparentava antigamente ser um leve vermelho. Levantei um pedaço do pano que escondia a uva. A criatura olhou-me como se fosse um cão esfomeado. Trocar? Murmurei em tom quase inaudível. A criatura levou suas mãos trêmulas até a bandana em sua cabeça. Concordei com a cabeça e fiz um gesto apontando um escudo quebrado no chão, aos pés da criatura. Grrr! Ela balançou a cabeça negando. Então passa fome. Virei as costas e dei alguns passos para longe. Uma pedra quicou no chão perto de mim. Dei um pulo e olhei para trás. O esquelético estava segurando o escudo quebrado como se fosse uma oferenda. Em cima dele estava a bandana. Vigiei para ver se não havia nenhum gigante observando. Tirei cautelosamente a uva do embrulho. Entreguei-a para a criatura. Peguei o escudo com a bandana. A criatura baixou a cabeça, ou como se estivesse agradecendo. Voltou para debaixo de sua parreira seca, sentou-se e admirou o que havia recebido. Ao me afastar, tive a sensação de ter visto o esquelético sorrir, enquanto devorava a fruta. Cheguei à vala ofegante. Comecei a trabalhar para conseguir mais tesouros. Escondia uma a cada 3 uvas que nascia. Eu esperava a ratazana vir buscar a sua parte. Agia como se eu fosse mais um dos que serviam para ela. Comia as sementes e depois, quando ela não estava olhando, saía para negociar com os esqueléticos. Fazendo isso, consegui vários tesouros. Uma adaga enferrujada, um cinto velho e uma moeda de ouro, que olhando bem, parecia ter sido forjada há uns 3 séculos atrás. Coloquei a junta da moeda de prata. Tudo isso que consegui era coisa pequena. O tesouro mais valioso consegui de outra forma. Estava carregando uma uva das grandes, envolta em trapos. Andava com dificuldade, desviando das raízes secas. Subi as pedras, evitando o caminho que costumava ter mais gigantes. Avistei o esquelético do capacete de soldado. Ele havia recusado uma uva menor a 2 dormidas. Agora eu voltava com uma oferta melhor e mais perigosa de se carregar. Observei-o de longe. Ao lidar com esses esqueléticos, me incomodava não conseguir saber como haviam ido parar ali, e me perguntava se eles sempre tiveram aquela forma. Eu temia ficar igual a eles. A cada vez que olhava minha mão no lago, parecia que eu estava me tornando um deles. Ah! Um grito esquisito e esfomeado ecoou pelo abismo. O som vinha do paredão. Não vi o dono, mas eu sabia o que era. Joguei-me no chão, agarrei o cabo da adaga com força e esperei. A criatura de pele amarelada pulou da parede. Sua cauda dupla agitava no ar, enquanto avançava contra o esquelético. Este último se jogou no chão e colocou as mãos sobre o rosto e grunhiu. O dependurado parou em cima dele com sua cauda dupla, pronto para perfurá-lo. Por um instante, eu não entendi o que aconteceu. Quando me dei conta, estava encravando a adaga enferrujada nas costas do monstro. Um líquido amarelo e pegajoso respingou em meu rosto. Senti a lateral da cauda do bicho bater contra a barriga do meu estômago. Perdi o ar e tudo ficou vermelho. O chão trombou com minhas costas. Me encolhi e coloquei a mão na barriga enquanto meus olhos lacrimejavam. Tudo ardia e queimava. Vi o dependurado parar sobre mim. Seus olhos amarelos espumavam. A cauda bifurcada estava balançando acima de minha cabeça, apontando seus ferrões para meu tronco. Ah! A criatura bradou e me atacou. Rolei para o lado e o ferrão encravou no chão. Peguei o escudo quebrado que havia deixado no chão. Levantei-o sobre meu rosto no exato momento em que uma patada descia em minha direção. A madeira do escudo gemeu. Quase caí para trás com a força do golpe. Meu ombro latejava. Pulei para trás quando vi a cauda preparar um bote em minha direção. Gá!
grasnou a criatura ao me cercar contra o paredão. Olhei para os lados. Não havia nada para usar contra ele, e não podia fugir. Coloquei o escudo no chão. Peguei as sementes de uva em meu bolso, ajoelhei e estendi meu braço. O dependurado estralou o pescoço, pegou a semente com as unhas grosseiras, guardou-as em algo que parecia ser um bolso de pele em seu tórax e saltou em direção ao esquelético. Este havia pego a uva e estava fugindo com ela. Fechei os olhos ao ver o que iria acontecer. Não consigo esquecer o grito do esquelético que ecoou por toda a garrafa. Lágrimas se formaram debaixo de minhas pálpebras e minhas mãos tremeram enquanto eu ficava caído de joelhos. Tudo o que queria naquele momento era voltar ao passado e me impedir de abrir a maldita garrafa. Fiquei caído no chão por um bom tempo. Abri os olhos e esfreguei o rosto. Ainda estava naquele lugar escuro e úmido. O dependurado o havia levado esquelético. Sobrou apenas o capacete e o cheiro de sangue fresco no ar. Agarrei o capacete sanguentado e saí andando. Ao olhar para os lados, avistei um gigante. Este era albino e maior do que o outro no qual o rato costumava montar. Sua pele e todos os seus pelos eram brancos, muito brancos. "Você devia nos proteger!" Gritei, sentindo uma lágrima solitária rolar pelo meu rosto. O gigante me ignorou e saiu andando. Gritei outras vezes, sem resultados. "Malditos!" Praguejei fechando os punhos e sequei minhas lágrimas. Fiz o que podia fazer. Voltei para a vala e comecei a usar o capacete para transportar a água mágica. Isso facilitou a produção. No tempo de uma descansada, cresceu 8 uvas, das quais consegui comer 2 escondidas. Senti uma revigorada em minhas forças. Minha mão já não estava tão magra. "Tira a pata!" a ratazana berrou. Meu sangue congelou. Fiquei paralisado, agachado, em um cantinho da vala, segurando uma uva na boca. A rata assobiou. 2 enormes dedos se fecharam em meu tronco. "Eu te avisei o que acontece com ladrões!" Ela gritou, furiosa, enquanto o gigante marrom me segurava de ponta cabeça. "Eu não roubei ninguém!" Gritei enquanto me debatia, tentando livrar-me da mão gorducha que me aprisionava. "Pode amassar!" O gigante marrom balbuciou, cuspindo baba para todo lado. "Pode!" falou a rata lá de baixo. Senti a mão começar a apertar. Não, eu sei como conseguir mais uvas!" A rata assobiou e o gigante parou de me apertar. "Desça ele! Quero saber como ele vai conseguir mais uvas!" A rata mandou e o gigante me soltou. Uma vez no chão, afastei-me do gigante peludo. Rastejei para trás, tentando recuperar a respiração. É só você usar os gigantes para carregar a água." Falei olhando para os lados, em busca de uma rota de fuga. "Tu achas mesmo que nunca pensei nisso? Eles não conseguem fazer nenhuma ida até o lago sem derrubar toda a água das mãos." Ela falou em tom de desdém. "Você não entende. Eu sei como resolver isso." "Ah, sabe?" Ela estava descrente. "Sei," afirmei tentando mostrar confiança. "Muito bem, então me diga como." "Só se você garantir que poderei usufruir das uvas também." A ratazana passou a mão no bigode, fez uma careta e concordou. Respirei aliviado. E em seguida, contei como o gigante gigamudo fazia as entregas de hidromel com um barril nas costas, e que talvez desse para construir algo parecido, utilizando as rochas daquele lugar. A rata regalou os olhos impressionada e aceitou a ideia, e assim foi feito. Conduzi o gigante da barba marrom até uma rocha de bom formato para construir uma tigela. O instruí de como deveria desgastar a enorme pedra até virar um recipiente profundo. Ele ficou um bom tempo girando uma rocha na outra, até virar uma espécie de copo do dobro do meu tamanho, no formato de cone. Amarramos a nova ferramenta com cipós das raízes secas na cintura do gigante de barba marrom. E, enfim, ele entrou na cachoeira de líquido roxo para encher o copo de pedra. De ser assim, pois ele era alto demais para encher o pote no lago. A água ali batia um pouco acima de sua canela. O gigante despejou o líquido na vala onde eu tinha plantado e foi buscar mais. A planta cresceu de forma insana. Não demorou até ela começar a produzir inúmeras uvas. Para todo lado crescia uva. Devia ter umas 15 apenas naquela primeira remessa.
A rata reuniu todos os seus gigantes para comer. Devia ter uns 10, todos feios, desastrados e nada inteligente. Um tinha o nariz torto, o outro estava com a cara cheia de espinhas. Um quinto mancava, estava diante de uma coleção de aberrações, comendo de forma animalesca as uvas. Eu também banqueteei à vontade. Finalmente, não estava com fome naquele lugar nebuloso e cruel. De repente, a rata subiu em cima da cabeça do gigante com o nariz quebrado e começou a bradar um discurso. Uma nova era começou! Teremos a comida à vontade! Podemos comer até os caroços sem ter de alimentar aqueles vermes! Agora vocês podem esmagar qualquer esquelético que tentar pegar água no lago. Ele é nosso agora! Arregalei os olhos e estremeci. Tive sorte de ter feito acordo com a rata, senão iria morrer de fome como os demais. Garoto, agora tu vai ensinar os outros gigantes a fazer mais copos, ordenou a ratazana. Eu a obedeci a contragosto. 3 gigantes foram comigo quebrar e moer pedra. Enquanto isso, a rata levou os demais para expulsar todos os esqueléticos que pegavam água no rio. Sinceramente, eu não conseguia entender como ela controlava aqueles gigantes. Eles faziam tudo que ela mandava. Ao longe eu conseguia ouvir o ganido dos esqueléticos enquanto eram chutados para longe do lago. Eu sentia pena e agradecia não estar no lugar deles. Queria saber como uma criatura pequena como aquela rata podia ser tão cruel. Eu abaixava a cabeça sempre que ela passava perto para evitar conflitos. Comecei a juntar semente das uvas que comia e colocava no bolso da calça. Devia ter umas 15. Tinha o intuito de dar aos esqueléticos quando tivesse chance. Dormi 3 vezes até os gigantes terminarem os copos de pedra. E quando isso aconteceu, a rata me convocou. Garoto, eu te perdoo pelo crime que cometeu. Ela falou em tom duro. Crime? Perguntei abismado. Sim, agora você terminou de pagar a dívida de ter comido uma uva antes da era dos copos de pedra. Achei que isso tinha ficado para trás. Achou errado. Andei repensando e decidi que tu deve ser banido. Não aceito ladrões aqui. As uvas que tu comeu ficam com o pagamento dos copos. Eu vi fogo nos olhos delas ao proferir tais palavras. Minhas pernas começaram a tremer. Mas... Vai embora! A rata ordenou. Abaixei a cabeça e me afastei da vala, antes que fosse comido por um dos gigantes. Vagueei pelo escuro por um tempo até sentir a minha garganta raspar. Estava com sede. Resolvi voltar até a cachoeira. Um gigante estava enchendo o copo de pedra. Havia outros 3 parados vigiando o lugar para nenhum esquelético pegar água mágica. Bastardos! Praguejei baixinho enquanto rastejava sem fazer nenhum barulho até chegar ao paredão cheio de raízes. Era a primeira vez que me aproximava do paredão após o ataque da criatura de cauda dupla. Tive a impressão de ver algo se mexer no chão perto das trepadeiras secas do paredão. Parei, então vi melhor. Aquilo era um saco de ossos rastejando. Cheguei mais perto e então reconheci o esquelético que havia trocado a sua bandana comigo. Aproximei dele. Estava destroçado, cheio de hematomas e com todos os ossos aparentes na fina camada de pele. Coloquei alguns caroços de uva em sua boca. Ele não conseguiu mastigar. Tirei da boca dele, peguei um cascalho no chão, triturei as sementes e botei o pó na boca dele. Ele engoliu. Tive a impressão de ver um leve sorriso em seu rosto. Depois, ele parou de se mexer. Sacudiu o corpo e nada. Devia estar morto. Fiquei em silêncio por um tempo. Respirei fundo e pensei que, se não conseguisse água mágica, logo seria eu naquela situação. Então, dei início ao meu plano. Comecei a escalar o paredão na diagonal, a fim de me aproximar da cachoeira. Minhas juntas estavam fracas. O som da água caindo estava forte. Subi numa altura o suficiente para ficar fora do alcance de qualquer gigante, exceto se ele pulasse. Não sabia o quão alto eles poderiam pular. Cheguei perto da cachoeira, estiquei minha mão. Enchi meia concha e bebi. Apreciei o gosto doce. Estiquei-me para pegar mais uma porção. A pedra onde eu apoiava meu pé direito soltou da parede. Fiquei pendurado por uma mão. Bati minha mão molhada na parede. Não consegui me agarrar em nada. Senti a pedra escorregar por entre meus dedos. Tudo aconteceu rápido demais. Caí dentro do lago luminoso. Estava gelado.
Aquela água doce com cheiro de maresia ardeu ao entrar em contato com meu nariz. Meu pé tocou no fundo do lago e consegui me impulsionar para fora da água. Se é que eu podia chamar aquilo de água. Consegui encontrar o ar. Meu ouvido zumbia. Senti algo se mexer em minha perna direita. Me debati pensando que fosse alguma criatura. Aquilo estava me beliscando. Bati a mão na coxa, havia uns caroços se mexendo dentro da minha roupa. Enfiei a mão no bolso e encontrei as sementes. Elas estavam vivas, soltando tentáculos para todo lado. Um deles grudou em minha mão. Chacoalhei a mão para me livrar dele. Consegui jogar todas as sementes para fora de meu bolso. Maldição! Comecei a nadar em direção ao outro lado do lago, quando vi o gigante albino entrar no rio. Ele bufava de raiva. Vinha em minha direção, espirrando água mágica para todo lado. Eu estava quase chegando à outra margem quando senti algo me puxar. Olhei para trás. O gigante estava do outro lado do lago, tentando sair de dentro do lago. Uma espécie de redemoinho havia se formado embaixo da cachoeira. A correnteza estava tentando me puxar para lá. Tentei resistir, e nada. A correnteza era forte demais. Debatendo debaixo da água, agarrei um caule monstruoso. Ele se ergueu do lago e começou a devorar a cachoeira. Ele soltava pontas que se encravavam no paredão sobre a qual a cachoeira caía. O ramo principal subia e me levava junto. Abaixo, milhares de tentáculos se contorciam no rio e sugavam toda aquela água num único redemoinho. O tentáculo estava me carregando para cima, sempre subindo mais e mais. Não conseguia conter meu sorriso. Por um momento, imaginei se a planta iria me levar até o fim da garrafa. À medida que a planta ia subindo, raízes, caules, folhas e frutos iam brotando para todo lado. O lago havia perdido o brilho da água, mas agora brilhava, cheio de uvas. Os esqueléticos sobreviventes aglomeravam em volta do lago de luz lilás. Estavam devorando as uvas. Torci para que todos voltassem à sua forma original e não terminassem como o esquelético da bandana. Mas então, a rata chegou e começou a dar suas ordens. Os gigantes começaram a arremessar para longe os esqueléticos, chutando como se fossem batatas. Não demorou para a rata retomar o controle do lago. Senti uma vontade de pular lá embaixo, pegar a maldita e fazer uma sopa com ela. No entanto, fechei os punhos na parreira com força. E não pulei. Capítulo 3. Escalar até o final do paredão não foi fácil. Minhas pernas e mãos ardiam. Meus dedos estavam em carne viva. Quando cheguei lá em cima, comi algumas uvas. Deitei no chão. Estava numa planície escura e deserta. Nada além da planta luminosa crescia por ali. Senti meu corpo cansado. Meus olhos pesavam. Adormeci vendo as luzes das uvas crescendo por toda a extensão do rio que dava origem à cachoeira. Quando acordei, estava tudo escuro. Já tinha vivido isso antes. A luz do riacho foi embora. No escuro, encontrei raízes secas. Devia ser a planta. Ouvi algo rastejar na sombra. Estanquei. Novamente, ouvi o som de algo sendo esfregado. Era o mesmo som de quando eu polia escudos para meu tio. Um raspar de pano áspero. Aos poucos, uma pesada respiração se juntou ao raspar. Sinto seu cheiro, falou uma voz pegajosa. A dona da voz parecia estar na minha frente. Não dava para ter certeza. Fiquei paralisado. Não queria morrer ali. Não depois de ter conseguido escapar da rata e seus gigantes. Não podia ter escalado o penhasco em vão. Antes que eu formulasse alguma resposta, um bafo de peixe podre foi soprado em minha cara. Fosse o que fosse, aquele bicho estava perto demais. Não falas, pequeno inseto. A voz era pegajosa e me causava arrepios. Uma gosma pesada caiu em meu rosto. Que nojo! Praguejei enquanto esfregava a mão no rosto para remover aquilo. A gosma era viscosa e grudou na minha pele. Tinha cheiro de verdura podre. Um bocado acabou entrando em meu nariz. Tentei me livrar daquilo, enojado. Responda! A criatura berrou e fez meus cabelos melados esvoaçarem na escuridão. O cheiro de morte que saiu da boca da criatura me deixou tonto.
Calma, balbuciei ofegante, enquanto dava mais 2 passos para longe da voz e tentava limpar meu rosto na escuridão. Uma luz surgiu nas trevas. Fiquei ofuscado. Era uma luz esverdeada. Vinha de enormes garras. Apertei os olhos e vi que eram dentes pontudos, enormes e com luz própria. Uma língua fina e comprida dançava no meio deles. Dei mais um passo para trás. Meu pé pisou em falso. Tentei agarrar-me em algo no escuro, mas, como não havia nada, caí de costas no chão. Sem demora, comecei a me levantar a fim de correr para longe dali. Foi quando senti cada dente da criatura perfurar a minha perna. Ouvi meu próprio grito de forma estridente na escuridão, como se fosse outra pessoa gritando. Minha visão ficou vermelha. Só sentia dor. Estava mergulhado no mar de dor. Senti as rochas do chão batendo contra minha coluna. De relance, vi minha perna estraçalhada. Comecei a gritar mais ainda. Ou acho que gritei. Eu lembro de ter gritado. Se gritei, eu devo ter me contorcido. Quanto mais me mexia, mais minha perna doía. Senti um enorme puxão pela perna que a criatura parecia estar arrancando. Meu corpo descolou do chão. Fui levantado no ar. Como, num estalar de chicote, a criatura bateu minhas costas no chão. Parei de gritar. Minha visão sumiu por completo. Senti o cheiro de sangue no ar. Meu corpo estava dormente. Estava morrendo. O bicho me largou. Dava para ouvir o som de salivar em sua boca junto de sua respiração. Me perguntei se a besta iria finalizar minha agonia ou continuaria brincando. Entreabri os olhos com muito esforço. Vi a língua bifurcada limpando o sangue que escorria dos dentes luminosos. Meu sangue. Ouvi passos. Apareçam, vermes! Vi a língua do monstro grasnar no meio dos dentes ensanguentados. Um assobio cortou a escuridão. Algo parecido com uma lança luminosa encravou na boca aberta do monstro. Este urrou e se debateu. Através da minha visão aborrada, só vi fachos de luz passando, azul, lilás e amarelo esverdeado. Ajuda! Tentei murmurar no meio do vendaval de sons entrelaçados. Ouvia pancadas, grunhidos, maldições e gritos. Leve-o! Uma voz de mulher ordenou. Pancadas e gritos. Ele está ferido demais, não vai viver. Uma segunda voz respondeu, rude e grave. Apenas leve, são ordens de Anik. Mas... Agora! A conversa terminou ali, junto com os sons. Tudo sumiu, exceto as dores. Minhas pernas, costas e cabeça continuavam a latejar de dor. Não sei por quanto tempo fiquei naquele estado, rasgado, inconsciente e ardendo. Lembro de ter suspiros de consciência, ouvir vozes, ouvir passos, gritos e discussões. Mãos fortes e ao mesmo tempo delicadas me seguraram. Alguém enfiou um pó em minha boca. Era ardido e amargo. Tinha gosto de serragem. Tentei cuspir, mas minha boca foi tapada. Após engolir tudo, a dor aliviou e apaguei. Quando voltei a abrir os olhos, estava num quarto mal iluminado, deitado numa cama de palha. Toda a luz do lugar vinha de uma carcaça de ossos pendurada na parede. Esta emitia luz própria, assim como os dentes da criatura que... Minha perna! Dei pular para me levantar, mas só consegui recostar na cabeceira da cama. Estava fraco demais. Finalmente acordou, falou uma voz de mulher. Reconheci a voz. Era a mesma que mandou-me resgatar na escuridão. Encontrei a dona da voz sentada numa cadeira feita de ossos, perto da porta. Uma mulher que devia ser jovem, porém sua pele pálida e cabelo sem cor contradiziam sua juventude. Estava séria. Eu faço as perguntas. Ela me cortou. Ela fez uma pausa, mexeu em seu cabelo e prosseguiu. Qual seu nome e como chegou aqui? Me chamo Shout. Como... Ela levantou sua mão novamente. Como veio parar aqui? Ela indagou, enfatizando o como. Eu estava... Falei baixinho, enquanto olhava para a dor que vinha da minha perna esquerda. Havia um lençol cobrindo minhas pernas. Meu corpo inteiro estava dolorido. Parei meu braço a meio caminho para levantar o lençol. Como veio parar aqui? Ela perguntou num tom autoritário. Perdi a voz ao ver o estado da minha perna.
Sobrara apenas um toco dela enrolado com um pano ensanguentado. Uma gota de suor escorreu em minha testa. Não era possível. Como eu buscaria o carrinho de carvão para meu tio? Como correria pela cidade? Como? Não, isso não é possível. Ah, não faça essa cara. Foi só uma mordidinha. Mordidinha? Não tenho mais perna. Gritei e tentei ficar de pé na cama. Não consegui. Meu corpo não me obedecia por completo. Ela suspirou. Tem sorte de estar vivo. Normalmente ele teria te comido inteiro. Terminou de falar, descruzou as pernas e cruzou novamente, alternando o joelho de apoio. Normalmente? Tem mais dessas coisas? Perguntei, puxando o lençol para cima de mim. Ela apontou com a cabeça para os ossos pendurados na parede que iluminavam o quarto. Encarei a ossada. Todos os meus pelos arrepiaram, inclusive os da perna arrancada. Tremi, tentei respirar e acalmar. Agora, diga a verdade, tu veio soltar um mago? Mago? Não se faça de desentendido. O mago é Suriti, o bastardo que criou esse lugar todo. Nunca ouvi falar desse Tsuri. Sei lá o quê. Respondi com os olhos fixados na carcaça que emitia a luz esverdeada. Mentira, não tente me enganar. Ela se levantou apontando um dedo para minha cara. Dava para sentir o ódio que ela transpirava. Eu vi a marca do receptáculo em sua barriga enquanto tratava das suas feridas. Hã? Marca? Aquela conversa não fazia nenhum sentido. Fechei os punhos. Moça, não sei quem tu é, nem onde estou. Acabei de perder a perna, percebe? Gritei. Minha mão tremia. Senti meu olho lacrimejar. Ela se levantou e caminhou até a cama. Tirou um punhal de seu cinto. A lâmina refletia a luz esverdeada do ambiente. Parecia afiada. Ela se aproximou devagar até chegar em meu ouvido e falou. Eu salvei sua vida, mas posso tirá-la a qualquer momento. Tentei falar que tudo aquilo era um engano e explicar que estava ali por causa da garrafa. A faca picou meu pescoço. Segurei a língua. Ai! Psst! Ela colocou o dedo indicador na frente daqueles lábios pálidos e ressecados. Fiquei imóvel. Ótimo! Ela se afastou e voltou a sentar na cadeira. Soltei a respiração e passei a mão em meu pescoço. Foi só um arranhão. O que quer saber? Perguntei e vasculhei o quarto em busca de algo para me defender. Não havia nada ao meu alcance. Vi um papel amassado com símbolos estranhos. Iridish, eu falei para deixá-lo descansar. Uma voz grave e suave interveio. A moça se virou para trás. Apontou um dedo para quem estava lá fora e disse. Eu preciso saber a verdade. Ele é o receptáculo? Saias. Não vou repetir. Ela cerrou os punhos e saiu do aposento. Senti uma dor fantasma na minha perna inexistente. Parecia que alguém havia enfiado uma faca nela. Segurei um grito e fechei os olhos. Quando voltei a abri-los, vi meu tio à minha frente, cabelo vermelho, rosto angular e a barba desgrenhada. Apertei os olhos para ver melhor. Não era meu tio. Embora fosse idêntico em cada traço, aquele homem, de diferente, tinha a pele pálida, muito pálida. Sua barba chegava no peito, e sua expressão, diferente do meu tio, não era rígida. Ele arredou a banqueta de ossos perto da minha cama, sentou-se devagar e apoiou as mãos nos joelhos. Encarou-me por um tempo e por fim falou. Desculpe-me por Iridish. Ela era um doce quando criança, mas esse lugar a mudou. Sua perna. Eu lamento. Ela fez o máximo possível para que tu sobrevivas. Ele tirou um lenço do bolso e me entregou para secar o corte do pescoço. Não sabia como responder. Era a primeira vez que me tratavam bem desde que entrei na garrafa. Peguei o lenço com suspeitas e então perguntei. Quem é você? Onde estou? E de que raios ela estava falando? Todas as perguntas, aprisionadas em minha cabeça, pularam de uma vez pela minha boca, uma atropelando a outra. Ele afagou a barba, pensativo, sem pressa. Bem, por onde começamos? Ah, claro. Me chamo Anik, e você é Shelt, se não estou enganado. Confirmei com a cabeça, e ele continuou. Tu estás no lado seguro do desfiladeiro. Seguro?
exclamei apontando para minha perna. Talvez não seja tão seguro quanto antigamente. Cada vez mais criaturas do mago invadem nossas terras. Mas garanto que é o lugar mais seguro desse inferno. Muito animador da sua parte. Falei remexendo na cama, tentando encontrar uma posição menos dolorosa para apoiar as costas. Que papo é esse de mago? A maluca que cortou meu pescoço comentou algo do tipo. As expressões do rosto dele, calmo e bondoso, por um momento ficaram rígidas, iguais às do meu tio, quando martelava espadas na ferraria. O mago é o motivo de estarmos aqui. Só não arranco a cabeça daquele bastardo, pois ele já não possui uma. Ele fez uma longa pausa. Estava perdido em seus pensamentos, olhando para o alto. Depois de um longo minuto, ele voltou a falar. Fique tranquilo. Existe um abismo que nos separa do mago e suas criaturas. Do lado de cada abismo, temos um pedaço da muralha da capital que nos protege. É onde estamos agora. Essurit não... Essurit? Indaguei, e ele sacudiu a cabeça, saindo do devaneio. Essurit? Quem te disse o nome do mago, garoto? Foi Iridish. Pensei em falar que ele tinha acabado de falar esse nome, mas achei melhor não. Resolvi perguntar onde estava o mago. Anik voltou a olhar para a parede, sem rumo, e por fim falou. Sabe o desfiladeiro que lhe contava? Do lado de lá está a Torre do Bastardo. O monstro que comeu sua perna foi enviado por ele. Como vocês vieram parar para aqui? Perguntei, tentando extrair o máximo de informação possível. Ele continuou olhando para a parede, como se estivesse falando consigo mesmo. O bastardo fez isso há muito tempo atrás. Não posso te dizer quanto tempo, pois aqui não temos como marcá-lo. Ele causou um acidente mágico que trouxe um pedaço da capital junto com as pessoas que viviam nela para esse lugar, onde nos encontramos hoje. Lembrei de certa vez do bardo ter contado uma história sobre um bairro fantasma na capital que desapareceu de um dia para o outro. Eu jurava que era mentira do grisalho, mas aparentemente podia ser verdade. Ou não, não sei. Anik parou de falar, olhou em meu rosto, deu um sorriso cansado e falou. Agora me diga, como tu vieste parar aqui? Vejo que sua pele está bem bronzeada. Você veio lá de fora, não? Contei toda a história de como fui para lá. Então estamos dentro de uma garrafa? Ele perguntou surpreso, passando a mão na barba. Você acredita em mim? Ele confirmou com a cabeça. Não sei como confundi Anik com meu tio Mastak. Ele era paciente e gentil, coisa que meu tio nunca fora. Agora tudo faz sentido, ele murmurou, me tirando do devaneio. Faz? Sim, com o resto da história sua que você acabou de me contar. Um garoto magricelo usando uma roupa de couro trouxe um prato de carne recém-assada para mim. Fui comendo, devorando, enquanto o velho voltou a falar. Tudo isso é obra de Essurit. Ele distorceu demais a realidade com a magia. E foi punido por isso. Distorcer a realidade? O que você está falando, velho? Ele olhou para o teto e falou. É complicado explicar isso para alguém de sua idade. Deixa eu ver... Ele respirou fundo com esforço enquanto pensava. Por fim falou. Imagine que um mago acabou de criar uma pedra do nada, com um estalar de dedos. Isso seria distorcer a realidade. A princípio, causar uma distorção, uma vez ou outra, não traz grandes consequências. A natureza tolera isso e repara a distorção com o tempo, de alguma forma fazendo tudo voltar ao equilíbrio. O problema existe quando muitas distorções são feitas num período muito curto de tempo, ou quando alguém tenta fazer uma distorção muito grande. Eu já havia escutado algo assim da boca do bardo grisalho. Acho que entendi o que ele queria falar. Então, a garrafa é o resultado de uma distorção? Sim, mas precisamente é uma anomalia. Uma correção forçada pela natureza de todas as distorções que Surit realizou no último milênio. Levantei uma sobrancelha. Velho, tu não quer que eu acredite nisso. Não tem como. Esse Sturit está vivo há tanto tempo. Só Torx e seus irmãos vivem para sempre. Todo mundo sabe disso. O velho sorriu. Garoto, me diga uma coisa.
Se tu tivesse descoberto como ficar imortal, iria espalhar essa informação e correr o risco de um deus não gostar da ideia e te transformar em pó? Ou iria se misturar na multidão e viver sua vida prolongada sem contratempos? Devo ter feito uma expressão concordando, já que aquilo fazia sentido. Como imaginei, tu irias te misturar. Foi isso o que o bastardo fez durante mais de 1000 anos. O problema é que ele só conseguia manter sua mente imortal. O corpo não. Ele precisava trocar de corpo, e não é qualquer corpo que ele consegue assumir. Ele precisa preparar um receptáculo com seu sangue mágico. É complexo. Como você sabe de tudo isso? Perguntei, desconfiado de tudo aquilo. Ele respirou fundo, já perdendo a paciência com todas aquelas perguntas. Ficou de pé e rasgou sua túnica, revelando seu peito esbranquiçado e cheio de pelos vermelhos. Ele apontou para seu umbigo e havia 3 pontos verdes, formando um triângulo em volta do umbigo. Não entendi o que aquilo significava. Eu fui um desses receptáculos. Abriguei um mago até ele te criar para ser o próximo receptáculo dele. Mas ninguém, nem o mais esperto dos magos, consegue enganar a natureza. Demorou, mas ele enfim foi punido por causar tantas distorções. Seu rosto estava sério e cansado. Eu não sabia como acreditar em tudo aquilo. Nada fazia sentido. Ele não podia estar falando a verdade. Velho, já vi muita coisa estranha, mas trocar de corpo não é possível. E que história é essa de ele ter me criado? É melhor tu descansares. Depois conversaremos mais. Ele falou dando um sorriso. Alisou a barba e foi embora. Eu queria chamá-lo de volta, mas senti que meu corpo falhava. Meus olhos estavam fechando sozinhos. Tinha muita coisa na minha cabeça. Com esforço, terminei de comer a carne com textura de frango. Olhei novamente para o que restou da minha perna. Uma lágrima escorreu em meu rosto. Quando fui puxar a coberta de pele, vi algo estranho na minha barriga. 3 pontos verdes, formando um triângulo com meu umbigo no meio. Isso não devia estar ali. Nunca esteve antes. Ah, mas que pesadelo! Murmurei e passei a mão no local. A pele estava normal, apenas a cor havia mudado. A dor em minha perna começou a voltar. Senti tontura. Desisti de tentar entender tudo aquilo. Devia estar delirando. Contemplei a luminosidade emitida pela carcaça pendurada na parede até apagar. Capítulo 4. Tive o pior sono da minha vida. Uma mistura de febre, dores, sons e movimentos imprecisos. Rápido! Pega na ponta! Isso! Cuidado! Eles vão vir! Amarra! Senti uma corda enroscar-se em minha barriga e esmagar meu tronco. Tentei me mexer. Estava frio. Shhh! Pronto, vamos! Ouvi uma porta bater. Passos, passos, terremoto. Mais passos, gritos, sinos, passos, 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 passos. Um grito. Mais rápido! Os arqueiros estão vindo! Acordei com um solavanco. Gotas geladas atingiam meu rosto. Abri os olhos. Não estava no quarto. Pela primeira vez vi uma espécie de céu na garrafa. Ele emanava uma luz roxa igual às das uvas. Era chuva. Chovia forte. Ouvi trovões e vi um relâmpago lilás. Minha roupa estava ensopada. Tentei ficar de pé. Não dava. Havia cordas em meu tronco. Estava amarrado a uma maca feita com porta velha. 4 vultos encapuzados me carregavam. Olhei ao redor. Havia muita neblina. E não consegui ver bem onde estava. Parecia estar na campina rochosa de antes. Só que agora, todo o lugar estava molhado, claro e cheio de líquido luminoso. Ei, soltem-me! Gritei enquanto tremia na chuva. Calado! Ordenou o vulto à minha direita e me deu um tapa na cara. Cuidado! O mago quer ele inteiro. Se ele continuar berrando, ninguém vai chegar inteiro. Reconheci a voz que falou que o mago queria que eu chegasse inteiro. Olhei para a figura. Olhei de relance e vi um pedaço do rosto pálido de Iridiche sobre o capuz molhado. Maldita! Por que estou amarrado? O vulto à minha direita ia dar outro tapa, mas Iridiche segurou o braço dele no ar e falou em tom seco. Ele precisa saber. Vai facilitar a nossa vida. O vulto acatou. Tu é a única forma de sairmos deste lugar. Por que eu estou amarrado? Tu vais ser o novo corpo do mago. Como é? Minhas palavras foram abafadas por um berro de corneta na tempestade.
Os solavancos da maca sendo carregada pararam abruptamente. Houve um prolongado som de madeira molhada rangendo. Levantei a cabeça ao máximo para tentar localizar a origem do som. Vinha de uma ponte levadiça que estava descendo na nossa frente. Estávamos na beira do abismo. A madeira velha estalava enquanto descia e fez um baque estrondoso quando a ponte atracou. Rápido! A Nick está vindo! Alguém gritou atrás de mim. Um quinto vulto chegou correndo e começou a atravessar a ponte. Voltei a ser carregado. A ponte aparentava ser enorme. Após inúmeros solavancos dolorosos, ainda estávamos na metade da travessia. Avistei uma torre circular ao longe. Devia ser a tal da Torre do Mago. Definitivamente não era a torre que eu queria conhecer. Aquela estava caindo aos pedaços e estava com um musgo crescendo para todos os lados. Esquisito e luminoso, que crescia da mesma forma que a parreira, mas muito mais feio. Ah! O vulto à minha direita ganiu de dor. Uma flecha atravessou o tronco dele. Ele cuspiu sangue, largou a maca e caiu no chão gemendo. A maca tombou junto. Viu o chão aproximar-se de meu rosto. Não! Falei e pisquei os olhos. No instante seguinte, estava pendurado com a cara a 1 palmo do chão. Outro vulto havia assumido o lugar do ferido. A maca voltou a avançar em direção ao fim da ponte. A torre estava se aproximando. Iridish dava ordem aos outros vultos. Ouvi o som de mais flechas batendo na madeira da ponte atrás de nós. Uma flecha atingiu a maca, próximo ao meu tronco. Me peguei agradecendo a Torx por não ter pego na barriga. Era bem sabido que uma flechada na barriga era quase que fatal. Mais rápido! Alguém tocou a corneta novamente. A chuva diminuiu. Ouvi o chão ranger. Tudo começou a tremer. A ponte estava levantando conosco em cima. Tentei me soltar das amarras pela 10ª vez, mas o esforço foi em vão. Um som de metal batendo começou. Alguém estava lutando lá atrás. Quando chegamos ao fim da ponte, o encapuzado da frente soltou a maca de repente e começou a berrar com uma flecha encravada no ombro. O outro vulto da frente não estava esperando tanto peso. Perdeu o equilíbrio e a maca caiu em cima dele. Cerrei os dentes tão forte que achei que ia quebrá-los, pois a dor que senti no coto da minha perna era muito terrível. Iridish cortou as cordas que me prendiam à maca. Ela colocou a mão em meu ombro, olhou no fundo dos meus olhos e falou: A Nick prefere nos manter presos aqui dentro do que correr o risco de soltar o mago. Você é a única chance que temos de tentar tirar a todos desse inferno. Você vai me entregar para ele? Ela hesitou por um momento. Vi uma tristeza profunda em seu olhar quando ela disse: Vou. Lembrei da fala de Annick de que a garrafa havia mudado ela. Lembrei de como abandonei os esqueléticos para serem chutados apenas para me salvar. Acho que eu também soltaria um mago cruel no mundo e sacrificaria um completo desconhecido, se esse fosse o preço para não ficar mais 1 minuto nesta maldita garrafa. Imaginei como deve ter sido passar a infância inteira presa sem ver o nascer dos sóis. Eu entendo, respondi com os dentes cerrados devido à dor nas costas. Ela olhou incrédula. Esperava uma resposta completamente diferente. Tentou articular alguma frase, mas nada saiu. O único som que ouvi foi o estalar da ponte que parou de subir e voltou a descer. Iridish desamarrou as cordas e me levantou. Foi instintivo tentar colocar a perna inexistente para a frente. Desequilibrei. Ela e o outro vulto me seguraram. Coloquei o braço no ombro deles. Os primeiros passos foram tortos, pulando com uma perna só, tentando me equilibrar. Cada pulo doía até a alma e me dava tontura. Seguimos em frente, em direção à torre. Ouvi gritos e o som de espadas se chocando, vindos da ponte. Um combate feroz parecia estar acontecendo. Entramos na torre circular, feita daquela pedra velha. Seu interior era clareado apenas por algumas daqueles ossos luminosos pendurados na parede. Terei de subir essa escada? Meu pé direito estava doendo demais. É sua única opção. Iridish gritou e me puxou para cima. Meu pé bom enroscou no degrau. Perdi o equilíbrio e caí para trás em cima do cotoco da minha perna. Quase vomitei de dor. Me encolhi no canto da escada. Levanta! Ela gritou e deu um chute na minha perna. E aquele papo de levá-la inteiro de agora a pouco? Perguntou o último vulto encapuzado vivo.
Annick está na ponte, não temos mais tempo para isso. Ela esticou o braço para me arrastar para cima. Segurei na mão dela e me puxei perto o suficiente do seu rosto e murmurei: Você não merece ver o sol nascer. Ela deu um soco na minha cara. Senti o gosto de sangue encher minha boca. Dei um sorriso torto e me joguei no chão. Tu vai subir nem que seja arrastado. Começaram a me arrastar escada acima. Dei uma risada esquisita. Por algum motivo, tudo aquilo parecia divertido. Comecei a rir alto. Após me puxar por alguns degraus, ela perguntou: Qual o seu problema, garoto? Eu não conseguia parar. Já não sentia as dores de ser arrastado degraus acima, nem os chutes de Iridiche em minhas costelas. Tentei me controlar, mas tudo aquilo era irônico demais. Se aquele tal de Annick tiver dito a verdade, ao fim da escadaria eu deixaria de existir. E se não subisse, ficaria preso na garrafa até alguma criatura devorar o resto de meu corpo. Rir era a melhor opção. Fui arrastado. Eu podia resistir, mas não o fiz. Enquanto ria, meu tio provavelmente estaria martelando alguma espada. Devia ter escutado ele. Agora era tarde. Quando a escada acabou, minha garganta estava ressecada de tanto rir. Minha coluna berrava de dor e eu gargalhava mais alto. No topo da torre, a chuva tinha cessado. Havia um hexágono de pedra desenhado no chão, bem no meio do terraço encharcado de água devido à chuva. Excelente trabalho, Iridiche. Uma voz grave fez tremer cada pedra da torre. O som vinha de lugar nenhum e de todos os cantos ao mesmo tempo. Aquela voz matou meu riso. O chão vibrava abaixo de mim. Tentei me arrastar para longe do hexágono, mas algo me impediu. Senti uma mão invisível empurrar meu corpo contra o chão molhado. Estava preso. Minha boca não abria. Meu corpo começou a pegar fogo por dentro. Tudo ao meu redor girava. Comecei a tremer. Minha mão não obedecia. Ela estava fria e não se movia. Ela não me obedecia. Uma neblina lilás cobriu todo o lugar. Parei de ser empurrado contra o chão. Meu corpo levantou sozinho contra minha vontade. Minha mão começou a se mexer. Desequilibrei sem controlar meus movimentos. Quase caí de cara no chão. Tentei colocar minha mão na frente de meu rosto. Ela não se mexeu. Parei a centímetros do chão. Estava flutuando. Meus pés haviam decolado do chão. Senti meu corpo levitar e se posicionar na vertical, como se eu tivesse tirado férias do peso da terra. Minha mão entrou no campo de visão e meus dedos moveram-se sozinhos. Não está inteiro, mas serve. Tais palavras saltaram para fora de minha boca contra minha vontade. Ouvi sons de passos vindo da escadaria. Meu corpo virou sozinho para lá. Annick estava parado na saída da escadaria, usando uma armadura de couro encharcada de sangue. Brandia uma espada de lâmina larga por a qual escorria gotas vermelhas. Seu rosto tinha sido cortado por uma lâmina. Ele secou o sangue da cara que se misturava ao seu cabelo ruivo. A névoa se dissipou e um chuvisco começou a cair. Tolos! Tolos! Todos vocês! Essurit não vai tirá-los da garrafa! Annick gritou apontando sua espada para o encapuzado e Iridiche. Seu olhar parou em Iridiche. Iridiche, o que você fez? Era a única chance de sair desse lugar amaldiçoado. Ela esbravejou e deu um passo à frente. És uma tola por acreditar nas palavras deste covarde. Ele não pretende tirar ninguém daqui. Ora, o velho rato resolveu sair da toca? Está com saudades de mim, Annick? Meu corpo falou sozinho. Tu vai pagar caro por tudo isso. Annick berrou e apontou a espada ensanguentada para mim e começou a correr em minha direção. Sua barba balançava ao vento. Para todo lado pingava sangue da espada. Annick estava a 2 metros de mim. Eu não conseguia me mexer nem fazer nada. Fiquei apavorado com a visão da espada vindo em direção aos meus olhos. Tentei piscar, mas também não consegui controlá-los. Notei um sorriso se formando em meu rosto. Meus dedos estalaram sozinhos. Um arrepio percorreu meu braço e em seguida senti frio. Uma gota de chuva congelou no ar. Ouvi o chão gemer. Toda a água da chuva que tinha acumulado no terraço virou gelo e rachou. O sangue que escorria da espada virou pedra de gelo. A espada e a mão de Annick congelaram. Bastardo!
A Nick gritou enquanto seu corpo congelava. O gelo escalava por ele, pedaço por pedaço, até se tornar uma estátua. Novamente, meu dedo estalou, e no instante seguinte, a Nick estilhaçou-se em milhões de cubos de gelo. Senti agonia, queria desfazer tudo aquilo. Meu corpo começou a flutuar mais alto. Uma sonora gargalhada se formou em minha garganta e voou para fora de minha boca. O encapuzado estava me encarando. Meu corpo flutuava mais alto, para fora do alcance dele. "Tu vai me tirar daqui?" gritou Iridiche, caindo de joelhos em frente aos cubos de gelo. Vi lágrimas em seu rosto. Senti pena dela. Tudo lá embaixo foi ficando cada vez mais distante e borrado. A neblina lilás foi escurecendo, até tudo desaparecer e sobrar a escuridão novamente. "Fale alguma coisa. Eu sei que você ainda está aí." O mago Essurit falou para mim com a minha própria boca. "Eu?" perguntei em minha cabeça, sem saber como eu fiz. "Sim, mas..." "Diga logo, você quer me destruir. Eu sinto isso." Era verdade, eu queria. Adoro essa sensação. Ele deu uma sonora gargalhada através da minha boca. Um sorriso raivoso se formou em meu rosto. Minha cabeça olhou para o alto. Vi aos poucos uma luz branca se formando na escuridão. Foi ficando cada vez maior. Estiquei meu braço para cima. Liberdade. Fiquei ofuscado com a luz. Quando meu corpo passou pela boca da garrafa, senti tudo apertar e alargar ao mesmo tempo. Primeiro meu dedo indicador, depois meus braços, cabeça, tronco, coxas, perna e por fim meu pé. Finalmente, estava fora da garrafa. Capítulo 5. Caí com tudo no chão. Minha visão estava embaçada. "Shelt, a sua perna!" A mão calejada de meu tio me segurou. Percebi um pensamento cruel passando pela minha cabeça. Meu corpo pretendia matar meu tio. Parecia alguma vingança pessoal. Não consegui compreender. Eu queria abrir a boca e avisá-lo sobre quem estava controlando meu corpo, mas meus esforços eram inúteis. Minha mão estava fazendo um movimento estranho, enquanto eu olhava meio perdido para meu tio. "Tio, eu devia ter escutado você." O mago murmurou usando minha voz. De canto do olho, vi que Mastak segurava seu martelo. "Dessa vez tu não vai escapar!" Mastak gritou, levantando seu martelo de ferreiro acima da cabeça. Minha mão direita entrou em meu campo de visão e fez um gesto estranho com os dedos. O martelo, que descia sem dó, parou a centímetros de meu rosto. Meu corpo se levantou. Estava levitando. "Você é fraco. Devia ter matado o garoto quando teve a chance." O mago falou enquanto flutuava com meu corpo pela casa. Ele deslizou para o lado e contemplou o rosto imóvel de meu tio. "Fraco és tu. Fica fugindo da morte, seu covarde." Meu tio murmurou, fazendo muito esforço para pronunciar aquelas palavras. Ele estava paralisando. Vi a ideia se formar novamente em minha cabeça. Ele pretendia matá-lo. "Essa não é a melhor opção," falei em pensamento. "Ah, não? E qual seria a sua sugestão, garoto?" Vi a mão segurando o martelo e tive uma ideia. Um sorriso se formou em meu rosto quando dei a sugestão ao mago. "Ha! O garoto gosta muito de você." Meu corpo falou para Mastak. Minha mão fez círculos no ar e tocou no martelo. Este ficou incandescente. Um punhado de raízes metálicas brotaram do cabo e se enraizaram no braço do meu tio. Este parecia querer gritar, mas não conseguia. Sua boca não se mexia. Ele aguentou a dor por um tempo, mas acabou caindo inconsciente no chão. O cheiro de carne queimada tomou conta do lugar. Braço e martelo viraram um só. Uma obra de arte, não achas? Essurit falou me obrigando a olhar para meu tio caído no chão, com o martelo no lugar do antebraço. Tentei me afastar dali, mas nem fechar os olhos eu conseguia. Eu queria trucidar aquele bastardo. Calma, calma, poderia ser pior. O mago falou e deu uma gargalhada. O pior de tudo era sentir a alegria dele. Meu corpo abaixou perto da mesa da casa e pegou um pedaço de pão-ferro no chão. Mastigou. Senti aflição. "Porco!" gritei mentalmente. "Ah, fica quieto, pirralho. A última vez que comi algo, tu nem tinha nascido."
O que você sabe de meu nascimento? Perguntei em tom de desafio. Ah, seu tio nunca lhe contou como sua mãe morreu? O que você sabe sobre isso? Ah, tu não vai querer saber. O sorriso cruel se formou de novo em meu rosto. Para de enrolar, seu cretino! E já que insiste, eu matei ela para fazer uma distorção. Você é o quê? Eu te fiz do cadáver dela. Mais especificamente, eu matei ela para te criar, Shelt. Seria estranho, mas poderíamos dizer que sou seu pai e você ao mesmo tempo. Aquilo era confuso demais, não podia ser verdade e não fazia sentido. Sabe, eu queria sair de dentro do meu próprio corpo. Aquilo era estranho. Desejava socar uma parede, queria desintegrar esse maldito. Ficou nervosinho? Ele perguntou com um sorriso em meu rosto. Idiota, eu vou te destruir! Gritei em pensamento. Eu não estava mais aguentando ouvir minha própria voz. Ah, vai, é? Ele gargalhou com meu corpo. Você é engraçado. Fiz um esforço mental tão grande que se estivesse controlando meu corpo, teria suado. Mas, mesmo assim, não consegui mover meu braço. Teria de lidar com tudo aquilo de outra forma. Foi quando vi a garrafa caída no chão. E a garrafa? Você não vai destruí-la? Perguntei, assumindo que teria de conviver com aquele monstro até morrer. Isso importa? Já não estou mais lá. Deveria importar. Aquelas pessoas te ajudaram a escapar. Algumas delas deram a vida por isso. Ah, é? Ele torceu o nariz em desdém. Tá. Assumindo que você quisesse tirá-las de lá, tu conseguiria? Tentei mudar a abordagem. Sim, mas não vou. Tu é um canalha egoísta, gritei. Eu sou, e você também é. Mentira! Será? Eu diria o seguinte: você, assim como eu, age para sentir-se melhor, independente dos fins. Ele falou num tom de sabedoria ancestral. E daí? Indaguei. O mago flutuou pela casa utilizando meu corpo. Encontrou uma troca de roupa. Me livrou do trapo imundo que vestia. Quando já estava trocado e prestes a sair pela porta fora, retomei o diálogo. Tu vai soltar aquelas pessoas? Falei em tom autoritário. Ah, vou. Essa é boa. Ele gargalhou. Vai! Vou nada. Vai sim. Senti meu corpo respirar fundo. Vai, 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 vai ou não vai? Vai, 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 vai. Senti meu corpo respirar ainda mais fundo. Vai, 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 não vai? Vai, 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 vai. Não vai? Vai, vai. Fiquei insistindo. Repeti a pergunta trocentas vezes, milhares de vezes, até que ele gritou: Pirralho! Se eu destruir a garrafa, tu cala a boca para sempre? Ele gritou, batendo a porta da cozinha ao retornar para dentro da casa. Sim, destruirei a garrafa então, mas, se voltar a falar, matarei seu tio e todos os seus conhecidos, e eu sei quem eles são, pois tenho as suas memórias. Pensei por um tempo, então falei: feito. Meu corpo voou pela casa, derrubando tudo no caminho. A garrafa estava caída no chão próximo ao Mastak. Exurit pegou a garrafa. Minha mão tremia e suava. Notei que a mente do mago estava inquieta. Minha mão apertou a garrafa. As forças do mago tentaram arranhar a superfície. Pequenos arranhões de tom lilás apareceram aqui e ali. Ele afrouxou o aperto e tentou esmagar com mais força o vidro negro. Ha! Você é fraco. Comentei e senti uma fúria queimar em meu peito. O mago rosnou e apertou com mais força ainda. Os arranhões se multiplicaram como raízes e abriram rachaduras brilhantes na superfície escamosa. Rachaduras em tom de lilás se espalharam até a garrafa trincar e estilhaçar-se em minha mão. Espremi a garrafa. Fumaça lilás negra saiu dela e tomou conta do lugar. Tudo ficou embaçado. Um pedaço da garrafa perfurou minha mão. Por puro reflexo, abri a mão jogando todos os cacos da garrafa para longe. Em seguida, senti o peso do meu corpo ser puxado para baixo. Meu pé bateu no chão. Desequilibrei e caí de boca. Tentei colocar a mão na frente do rosto, mas meu braço não foi rápido bastante. Não estava mais flutuando.
Senti um leve comichão percorrer meu corpo. Minha coluna ardia e parecia estar esticando. Meu rosto começou a coçar. Algo queria sair da pele dele. Passei a mão e senti centenas de pelos brotarem em questão de segundos. Afastei a mão agonizando. Minha cabeça também coçava, meu cabelo começou a crescer. Minha perna ardia como meus braços. A roupa que usava rasgou e ficou pequena. Aos poucos, a fumaça lilás se dispersou. Levei a mão até meu campo de visão. Ela estava com o dobro do tamanho e com um caco de vidro encravado. Maldito! A voz do mago gritou em minha cabeça. Tirei o caco da mão. A escama negra dela havia desaparecido, deixando apenas um vidro escuro. Usei o reflexo para ver meu rosto. Uma densa barba vermelha havia tomado conta da minha pele lisa. Meu cabelo vermelho e desgrenhado estava enorme. Eu quase parecia meu tio. Envelheci 10 anos ou mais. O preço da distorção, murmurei com os olhos arregalados. Toquei meus braços. Eles estavam com o dobro de tamanho e largura, cheio de pelos vermelhos. Não me reconhecia. Feliz agora? Minha cabeça latejou com o grito do mago. Ignorei ele. Me arrastei até meu tio caído no chão. Sacudi-o. Ele não acordou. Ouvi gritos na rua. Pirralho! Você está sentindo esse cheiro? Cala a boca, assassino. Isso é fumaça! Tentei ignorar, mas realmente havia um cheiro de fumaça. Arrastei-me até a janela. A casa do outro lado da ruela estava em chamas. Um gigante montado pela ratazana chutava uma lixeira enquanto carregava uma tocha na mão. Era o mesmo do abismo. Devia ter soltado eles antes. O mago zumbiu na minha cabeça. Fechei os punhos. Com esforço, fiquei de pé. Derrubei uma cadeira da cozinha. Tinha de ir pulando com uma perna só, e apoiando nas paredes. Eu não conseguia flutuar como o mago fazia. Ao menos, ele havia curado minhas feridas. Lá fora, avistei pelo menos 8 gigantes na rua, destruindo dezenas de casas. A ratazana dava ordens. Os gigantes incendiavam casas e atacavam a população. Temem tudo! Eles devem morrer por terem exterminado meu povo! A rata gritava como uma lunática. Agachei antes que ela me visse. Me aproximei engatinhando devagar, silenciosamente. Peguei uma pedra no chão. Só teria uma chance. Arremessei. A pedra acertou a cabeça da rata, em cheio. De primeira! Ela deu um grunhido e caiu dura no chão. Todos os gigantes pararam imediatamente de destruir a cidade e ficaram babando, olhando para o nada. Sentei num degrau na beira da calçada e fiquei assistindo o incêndio ser apagado pelos moradores que faziam fila no poço para buscar água. Me perguntei se o mestre das sopas compraria uma ratazana falante. Devia valer uma moeda de ouro, já que era a última do mundo. Com uma moeda de ouro, meu tio poderia comprar uma carroça e eu nunca mais teria que carregar aquele maldito carrinho. Foi então que eu me lembrei do torquiano de ouro pendurado em meu pescoço, que tinha achado no fundo da garrafa. Me arrastei de volta para dentro da casa de meu tio. Ainda estava inconsciente. Tirei o colar com moeda de prata e ouro. Coloquei em sua mão boa. Deveria ser o suficiente para comprar uma carroça e compensar os prejuízos que causei. Você é tolo, pirralho. Ele vai torrar tudo. O mago comentou ao ver o que eu tinha feito. Decidi chamar a Xera, a amante de meu tio. Ela devia saber como cuidar dele. Afinal, na taverna dela, vira e mexe tinha brigas e ela precisava cuidar dos feridos. O incêndio estava quase totalmente apagado quando saí lá fora. Os soldados particulares do grande Torques haviam chegado. Entre as tropas haviam criaturas de todas as raças. Eles começaram a guiar os gigantes para longe dali quando viram que eles eram pacíficos. Provavelmente iriam treiná-los para trabalhar nas minas de pedra. Ou, quem sabe, os colocariam para carregar hidromel. Afinal, eles já tinham experiência na área agora. Um soldado se dirigiu a mim. Ele usava uma armadura de placas que refletia o pôr do sol. Era um humano de pele escura e cabelos cinzas. Trazia uma espada embainhada na cintura e um escudo redondo feito de aço pendurado no braço. Provavelmente eu já devia ter polido aquele escudo. Torques deseja ver a sua pessoa. Tu mostrou-se digno de conhecer o grandioso. O soldado anunciou num tom formal. Seu sotaque era rígido, típico de quem mora no círculo rico da capital. Eu estava atônito. Não sabia como responder. Meu sonho estava se realizando.
Iria conhecer Torques e o interior da torre. Me perguntei se deveria ir. Aquilo podia ser perigoso. Mas todos sabiam que, se Torques te chamou, tu vai na hora. Nunca deixe um deus esperando. Era um velho ditado. Não pude me despedir de meu tio. Esperava que ele ficasse bem. Me ajudaram a chegar até uma carroça. Subi nela com dificuldade devido à falta da perna. Partimos em direção à enorme torre em formato de T que rasgava o céu. De dentro da carroça, enquanto chacoalhava com as pedras da rua, vi a cidade reagindo às consequências dos seres da garrafa terem sido soltos ali. O capitão Rezelg chegou com seus soldados, todos perfeitamente alinhados, carregando lanças de quase 3 metros e escudos quadrados feitos de madeira. Usavam armadura de couro vermelho. Todos os soldados eram humanos, requisito básico para se juntar ao quartel de Rezelg. Quando encrencas surgiam no círculo pobre da cidade, Rezelg resolvia. O capitão começou com uma caçada aos monstros espalhados pela cidade que tentavam comer as pessoas vivas. Vi ele cercar uma criatura de pelo preto. Ela tinha os dentes iguais aos do bicho que comeu minha perna. A criatura era enorme e havia derrubado metade da casa de Slytherin. Normalmente, eu teria ficado feliz com aquilo, mas não fiquei. Sentia uma forte melancolia reinar em meu peito. Ainda estava remoendo tudo o que acontecera. A carroça virou à esquina e não consegui ver o capitão em combate. Todos diziam que ele era um lanceiro imbatível. Mais à frente, um mestre lenhador começou a recrutar todos os desabrigados do vilarejo e servos do mago para trabalhar em troca de abrigo. Viridiche juntar-se a eles. Ela não me viu e achei melhor assim. A maldita havia me curado na garrafa apenas para me vender ao mago. Senti ódio, mas ao mesmo tempo sabia que se não fosse por ela, ainda estaríamos dentro da garrafa. Senti uma forte dor de cabeça. O mago continuava a zumbir e gritar pragas em minha cabeça. Ele estava com medo de encontrar Torques, assim como eu. Mas isso já não tem nada a ver com a garrafa. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha aproveitado a aventura. Caso você tenha interesse em apoiar o meu trabalho, na descrição você consegue encontrar o link do livro físico na Amazon e você também pode visitar o meu site para ver outros textos que eu tenho por lá. Forte abraço, até mais!